vida, a fisioterapia é fundamental. Acreditamos que o conhecimento supera barreiras e limites. Somos o Grupo Interfísio, pós-graduação em fisioterapia. Empresa feita por fisioterapeuta para fisioterapeutas. Estamos presentes em 14 cidades do Brasil. Temos turmas em todas as especialidades da fisioterapia. Nossos alunos são o nosso orgulho. Temos mais de 60 mil alunos formados. Nosso time de coordenadores são destaques em suas áreas de atuação. Mais do que uma pós, somos um conceito de qualidade no mercado. Faça a diferença, faça a Interfísio. É isso aí, então, com o apoio da Interfísio, damos início a mais um episódio do Passando Plantão Podcast. Nem vou arriscar que número que é, porque esse episódio de hoje é gravado. Ó, episódio 80 é alguma coisa, isso 80 eu garanto. e tralalá. E estamos mais ou menos no meio de abril hoje. Provavelmente esse episódio aqui está sendo gravado porque hoje é no dia que esse episódio está no ar, é aniversário da minha esposa. Então, se nós fizéssemos ao vivo, teríamos um podcast, mas eu teria um divórcio. Aí eu não estou tão apto ainda para... Mas você vê que o planejamento foi tanto que temos até bolo no episódio gravado que vai ao ar no aniversário dela. Então, isso é um planejamento, viu? Daqui a pouco a gente canta um parabéns pra ela aqui antes da hora. Diz que dá azar, né? É melhor não, melhor não. Deixa quieto. Essa hora, enquanto a gente assiste a esse episódio gravado, devemos estar cantando parabéns pra ela. Exatamente. Aí, ó, enquanto a gente assiste. Se não tiver, vai dar B.O. em casa também. Aí, ó, vamos postar uma foto cantando parabéns pra ela e assistindo ao fundo. Mas o que deu na Bia? Que a Bia tá fazendo bolo todo episódio agora. Cara, ela empolgou aí na culinária aí dos bolos. Tá querendo uma segunda alternativa de rentabilizar aí. Tá valendo a pena, porque o da semana passada, aquele de banana, tava bom. E esse aí tá com a cara boa também. Bolo bom de banana semana passada, velho. Mês passado pra galera que tá assistindo. Pra quem tá assistindo agora foi mês passado. Mas obrigado a todo mundo que tá acompanhando a gente aqui em quase 90 episódios. Já desde o meio de 2022 nós estamos com esse projeto no ar. E obrigado também à Interfísio, que tem nos ajudado e apoiado esse projeto. Então, você, fisioterapeuta, que busca aí se qualificar dentro da especialidade que você sonha ou que você já atua, ou você que quer mudar de especialidade, você que busca um curso de pós-graduação, um curso de especialização, um curso livre, um curso preparatório, conheça o trabalho da Interfísio, que apoia esse podcast aqui e que está presente em muitas cidades pelo Brasil, né? Exatamente. Então, vá lá, dê uma olhadinha, faça a diferença, faça Interfísio. Inclusive, estava esse final de semana anterior aqui à gravação, lecionando com a Interfísio numa cidade que o nosso convidado hoje conhece muito bem, né? Conhece, viu? Que dizem que ele é herdeiro lá da cidade, lá. Mas estava presente o nosso convidado, o meu amigo Careca. Que isso, cara. Que honra receber Hoje esse cara aqui. O episódio tá pesado, hein? Recebemos hoje o famoso ACM, né? Antônio Carlos Magalhães Duarte. O famoso Duarte. Duarte aí, né? Às vezes a gente ouve falar do Duarte. É esse rapaz aqui que está conosco hoje. Vou dar já sua ficha corrida aqui pro pessoal já. Fisioterapeuta, pós-graduado em clínica médica com área de concentração em terapia intensiva pela UFRJ. Atualmente, ele é doutorando pela Universidade de Brasília e ele é assessor de deshospitalização e reabilitação hospitalar do Instituto Sócrates Guanais e criador do método Abordagem Funcional na Hospitalização. E, uma das maiores referências da fisioterapia intensiva no Brasil. Lembro ali na minha formação de acompanhar, assistir algumas palestras em alguns eventos, fez parte aí do meu aprendizado, fez parte da minha trajetória e com certeza de muitas pessoas que estão assistindo aqui, viu? Eu não sei se você lembra de duas coisas. Primeiro, o grupo no Yahoo de e-mail que trocava, tinha um grupo de e-mails do Yahoo. Tá falando de internet escada, velho. Que a galera mandava e-mail, artigo tal. Vou ter que usar o Estatuto do Idoso. Aí, não, 2 lugares que eu conheci o Duarte a primeira vez. Nesse grupo que tinha os e-mails, que era do Emerich, esse grupo também? Não, esse era um só de físio. Do Emerich era do Face, né? Esse era um grupo só de físio. Não tinha Face nessa época ainda, era a época do Orkut, que daí é o segundo ponto que eu vou chegar. Então tinha esse grupo de e-mail e tinha um grupo no Orkut, que eu não lembro qual era o nome do grupo, que eu tentei lembrar pra caramba, mas foi a primeira vez que eu tive contato com o Duarte e eu era da graduação. E, ninguém conhecia ninguém naquela época, né? Eu não fazia ideia de quem que era Antônio Duarte, que era Marcelo Dourado, tinha o Jefferson, tinha Bruno Prata já também, tinha o Murilo, todo mundo nesse grupo aí. Uma galera... E aí eu mandava lá meus pitacos, irmão, na graduação. Metia o loucão lá, as ideias.
Por isso que ninguém gosta dele hoje em dia, cara. Sim, não, claro. Inclusive, já agradecendo, aproveitando a oportunidade, o Passando um Plantão é algo de destaque no país inteiro. Para mim, é uma honra estar aqui. Tenho certeza que vai melhorar meu currículo, vai me trazer muita oportunidade. E eu estou falando sério, né? Várias pessoas disseram para mim quando eu vim aqui, falaram, cara, vai te projetar muito. Eu falei, pô, legal. Estou precisando, né? Dar essa levantada aí. Podia ser Agora, assim, eu só queria declarar... O Duarte falar isso pra gente, cara. Imagina. Eu só queria declarar que, assim, 2 profissionais aí, né, que já todo mundo conhece, mas eu não tenho culpa. Apesar de ele estar falando que eu influenciei, eu não tenho culpa nenhuma no que eles se tornaram. Né? Então fica aí a deixa. O Duarte chegou aqui nessa gravação. Eu não vou ter que cantar não, né? Eu falei, nem eu mais faço isso, Duarte. Não, mas os vídeos que ele gravava lá no Orkut cantando, ele não posta, né? Mentira, Ih, aí, ó. Mas era porque era só os fóruns, né, de discussão ali e tal. Aí a galera começava um tópico, aí vinha lá um comentava, outro comentava e tal. Pô, eu lembro que eu vi vocês... Vi não, né? Tive esse contato aí a primeira vez com vocês nesse grupo. Galera do Nordeste todo, a gente não conhecia. Tava fazendo graduação aqui em São Paulo. Sim. E depois comecei a ir nos eventos, conhecer as pessoas, escutar nomes e tal. Falei, pô, esses caras estavam lá no grupo. Aí só vai ver ele mandando e-mail pedindo desculpa anos depois. Desculpa, gente, tava embriagado. Mas eu nunca fui eu pensei que ele fosse citar uma outra coisa, que foi um evento no Espírito Santo. Ah, a gente foi num evento lá no Espírito Santo, né? Tá vendo? Em que eu parei e falei, eu vou dedicar essa aula ao Ives por tudo que ele está aí despontando. Estava virando referência, você lembra disso? Aí, pô, aí não lembra. Não, esse lembra tem que lembrar, não lembra, pô. Não, esse aí foi antes da pandemia até, foi acho que 2016, 2017, alguma coisa assim. Tem um tempinho. Faz um tempinho. Mas assim, reconheço em vocês. E assim, gente, a gente tem carência de gente que brilha. Por mais que incomode, a profissão precisa. Né? Por mais que tenha discordância, você pode pensar de um jeito, eu de outro, a gente precisa de quem brilha. Precisa. E precisa discordar também, né, Duarte? Total. Discordância não é erro, né? Sim. É só um olhar diferente. Agora, a gente precisa ter cara de sucesso. Porque minha geração tinha paixão e tinha cara de sucesso. Muitos nomes. Isso, até não merecido, mas tinha. Esse é o Duarte que eu conheço, né? cara. Mas assim, né, eu tô falando até por mim, né? Você tinha sangue no olho, pô. Agora não, agora tá bem difícil. Então a gente precisa de gente que tem brilho para iluminar a profissão. Quer mais brilho do que isso aqui? É verdade. Isso aqui brilha, luz, que é né? o quê, meu amigo? Reflete coisas assim. Como Tá, diz até verdade. abaixar a luz aqui de cima. É às vezes. verdade. Como diz a Adriana Hirota, já virou lâmpada, né? Ela começava a fazer as discussões, me perguntar lá na pós, quando ela era supervisora, começava a ficar vermelha, ela já acendeu a lâmpada já. Mas antes de começar a fazer algumas perguntas, eu queria só lembrar a primeira vez que eu te vi. Obviamente você não vai lembrar, porque eu era um jovem gafanhoto ainda, na especialização. Magrinho, uma coisa muito relativa, né? Muito mais magro do que eu sou hoje. Mas você lembra de um fórum que teve da AMIB em 2011 aqui em São Paulo? Por causa daquele burburinho da RDC7, aí veio o Cofito, aí veio a Anvisa, tava Duarte, Francimar, teve uma sala do adulto e uma sala da PED. O Duarte palestrou, tava o Esperidião, tava uma galera, assim, Marta, tava o França... Cara, eu não vou conseguir listar, assim, sabe? Tava dividido em 2 salas. A sala da atenção ao paciente adulto, sala da pediatria da ANEL, que inclusive estava sendo encabeçada pela Cíntia. Mas eu fiquei só no paciente adulto lá, porque nessa época eu não sabia ainda que eu ia trabalhar com a Cíntia anos depois. E, pô, o Duarte soltou algumas coisas ali que eram muito revolucionárias para a época, coisas que a gente fala hoje com fluidez de reabilitação do doente crítico. E eu lembro que eu tava na primeira fileira, assim, tinha a Marinês também, tava na primeira fileira do Duarte falando, não, pô, colocar esteira na UTI. E eu, calma, calma aí, cara. Eu tô aprendendo o que é alvéola ainda, sabe? Mas foram coisas que hoje são tão naturais, hoje fazem parte da nossa discussão. Hoje nós temos aí exemplos no mundo de centros de reabilitação, de serviços que têm ali uma esteira, uma bicicleta dentro da UTI, ou pacientes que descem para a piscina entubados. Existem vídeos internacionais que falam sobre isso, mas destacar que o Duarte foi uma das primeiras pessoas que acendeu essa lâmpada na minha cabeça de falar assim, é mesmo, né? Tá. Por que não?
Então, isso em 2000 foi a primeira vez que eu te vi. Então, agradecer que você foi um fomentador dessa discussão no meu coração também. Mas bora começar. Parece despedida de episódio. Então, Eu ia até comentar isso. começou pelo fim. Que foi uma das primeiras pessoas que eu vi falar dessa coisa assim, funcional na UTI, de basear o tratamento numa avaliação funcional, né? Tanto na parte física quanto na parte respiratória, né? Cara, da onde que veio isso, assim? Porque, vamos colocar assim, por alguns anos atrás, isso era muito diferente do que se era feito, para não falar que talvez seja diferente do que é feito até hoje. Sim. No geral, assim, né? Tá, eu te diria que eu entro na fisioterapia, né? Dando aquele toque mais pessoal. Eu queria ser treinador de handebol. Treinador de handball. Especificamente handball, assim, Handball. uma coisa Mano, bem... você tá ligado que ele joga até hoje, né? Não sabia, não. Aí eu queria, na verdade, eu queria ir para a Romênia, fazer especialização lá. E eu tentei vestibular para educação física somente 6 vezes. Porque eu queria fazer na Federal do Rio, porque tinha um cara, chamava Armando, professor Armando, e eu queria ser aluno do cara. Amigos meus entraram, se formaram, saíram, e eu não conseguia entrar. E eu tentando. E havia habilidade específica na época. E eu jogava, né? E jogava voleibol. Era reprovado. Não sei, não era para ser, né? Caraca. Numa dessa, um amigo... Você tinha que ser fomentador da fisioterapia no Brasil, cara. Um amigo me chamou, vamos fazer fisioterapia, porque serve para lesão no esporte e tal. Eu falei, vamos. Aí eu fiz vestibular, ele fez, não passou, eu passei. Aí fiquei e fui fazendo. Deu a mesma dedicação ao vestibular de fisioterapia ou não? Falou, vamos ver o que vai ser. Fui fazer porque eu tinha que fazer. Realmente tinha que ser, cara. Olha aí. E aí o que acontece? Em pouquíssimo tempo na faculdade eu me desencantei. Por quê? Porque se o curso hoje é possível que a gente possa apontar fragilidades, antes de 85, que não havia uma normativa unificando o currículo, cada faculdade tinha a sua. E era fisioterapia aplicada 1, 2 e 3. Então, todo o conteúdo que a gente tem das aplicadas hoje era dividido em 3 semestres. Então, eu começava a ver assim, eu olhava para o professor, esse cara é um gênio, porque ele consegue me dar aula de ginecologia, obstetrícia, respiração, neurologia. O mesmo professor, né? No mesmo semestre. Porra. Era 2, 3 aulas de um conteúdo, 2, 3 aulas do outro. Engraçado que as particulares hoje estão voltando a esse método. O cara num semestre dá respiratória, no outro ele dá metodologia e no outro ele dá gineco. Mas era tudo junto, numa disciplina só. Fisioterapia aplicada 1. Nossa. Entendeu? Mas esse seu comentário é importante falar, porque hoje as universidades elas tentam aproveitar ao máximo o docente, né? Sim. E colocar ali, porra, me colocaram pra dar estágio de piscina, velho. Eu sou intensivista. Eu brinco na sala e eu falo assim, o coordenador olhou e falou assim, qual o professor que mais parece uma baleia? Põe dentro da água, assim. Mas, porra, tive que estudar, recapitular coisas de anos e até me atualizar para conseguir não deixar o aluno sofrer o fato de eu, na época, ter uma especialidade muito diferente do que eu estava oferecendo. Né? Muito difícil. E aí, nesse percurso, aconteceram umas coisas muito engraçadas. Eu estava na fila lá do protocolo da universidade. E tinha um cara no final da fila e eu estou vendo que o cara estava me olhando. Sem querer brincar com o Ives, eu tinha um cabelão. Né? Eu andava com rabo de cavalo, uma pena. Vai chorar quando acabar o episódio aqui. Um brinco de pena. Você tem essas fotos? Não tinha celular, não. Não, ele tem. Ele só não quer mostrar. Foto revelada, pô. Houve uma época que a gente usava calça do exército, bota do exército, cortava o cós, ficava sem camisa. Então, quando eu entrei na faculdade, não deixaram eu entrar. Fui barrado na Fraice, que era uma faculdade que tinha internação de PC, né? Então, os caras, não pode entrar. Eu falei, eu sou aluno, não pode entrar. Falei, tá bom. Aí raspei a cabeça e voltei no outro dia. Caraca. Você estudou na Fraice? Então, será? Você estudou lá? Não, porque você raspou a cabeça, acho que... Aí eu era meio tumultuado na vida, assim. Eu falei, pô... Mas eu achava tudo muito ruim, né? E aí comecei a ver, você tinha 5 provas no semestre. Média 5. Vou tirar 2, 10. Depois tenho 3 provas para fazer 5.
Falei, não vou, né? Não ia, ficava na praia, fazer outra coisa mais legal, ia fazer outra coisa. Até que, nesse protocolo, o cara estava me olhando na fila assim, eu sempre fui muito delicado, virei as costas, vem cá, meu irmão, tu é viado, qual é a tua que está me olhando desse jeito? Já foi que pra você cima pra peitar o Lá cara, em já. 82, né? Hoje eu não faria isso, até porque não é bacana. O cara, não, fui seu professor de química. Eu falei, é mesmo, rapaz, eu fiz escola técnica. Eu falei, você, tá tudo bem. Ele falou, cara, tu vai perder tempo aí na faculdade. Eu falei, também estou achando. Né? Eu tenho a cinesiologia torácica no setor de tórax dentro do Instituto Nacional do Câncer. Quer fazer estágio comigo? Eu falei, rapaz, eu não entendi metade do que você falou. Mas pareceu legal, Não é? pareceu legal. Mas tinha bolsa, tinha uma grana, né? Eu falei, opa! Até se não fosse legal, então. Claro, aí fui. Fui lá. E aí comecei a achar legal, né? E tem um episódio que, quando eu deixei de achar legal, foi o seguinte. Vamos ver uns pacientes. Tá bom. Tinha eu e um outro colega. Aí, dentro do setor de fisioterapia, tinha uma pilha de tijolos, assim. Tijolo. Aí falou, cada um pega 6 e vamos para a enfermaria. Legal, cada um com 6 tijolos. Chegou na enfermaria, você botava 3, levantava a cama, botava o tijolo para fazer drenagem nos doentes. Demorei para imaginar o que ia acontecer com esse tijolo. Não, o negócio era evoluir. Não, o mais legal é que todo mundo pegou sem nem perguntar pra que era, né? Todo mundo falou, só confiei. obedece, né? E tá bom. Aí eu falei, cara, você era obrigado a ir todo de branco. Imagina, acabou o atendimento, porque fazia isso em todos os doentes, em todas as enfermarias. Aí eu falei, bom, você saía marrom, né? Pô. Falei, como é que eu vou para a Tijolo. faculdade? Não dá. Aí eu falei com o professor, falei, cara, eu não... Tá bom que eu não estou gostando, mas também para ser pedreiro, sem nenhum demérito, né? Tô fora. Aí fui fazer estágio em outro lugar. E era uma questão assim de você... Vamos para o CTI, me davam uma garrafa de vidro desse tamanho. Como eu fiz patologia clínica na escola técnica, eu tinha uma fissuração, eu sabia a gasimetria, né? O que me botou anos-luz no grupo de estágio. Aí já ficava, já tirava uma onda. Eu Já gosto. brilhava já, né? Eu gosto de tirar onda, né? Então, vamos lá. Mas também me incomodava, porque você tinha uns 10 leitos, só tinha CTI 10, 15 leitos. Aí você chegava na UTI, virava todos os doentes para o lado, para o mesmo lado, né? E essa garrafa era óleo, um óleo lá que eu não me lembro qual é. Aí você untava o doente, né, do tornozelo até a nuca, né, deslizando, todos eles. Revirava para o outro lado e voltava tapotando todo mundo. Né? 80 aí? 82. Cara, olha o relato. Untava o paciente para mim é a melhor parte. Voltava Você tapotando todo mundo. E voltava desvirando e aspirando todo mundo. Tipo a linha de produção. Claro. E assim, já era melhor carregar tijolo, né? Tá. E aspirar aquela coisa, pô. Sujava de óleo, não sujava de tijolo. É, claro. Não, você não ficar mais hidratante na vida, você não precisava. Você estava hidratado. Até hoje eu tenho aquela sensação. Não, a mão virou, nossa, Claro. é uma seda a mão. Não, e Eu passava. percebi na hora que eu fui apertar a mão do Jorge, não lisa. Então eu falei, não dá. Aí falaram assim, cara, um cara vai dar uma aula, não dá para perder. Nesse meio tempo eu voltei para o INCA, porque meu professor de reumatologia era o chefe da UTI, olha que lindo, e abria a UTI. E ele falou, cara, vai para lá. Ela falou, mas eu briguei com o pessoal da FISI e tal, não sei o quê. Não se falava FISI, falava de outro jeito. Ele falou, mas você cola com os caras que estão montando os respiradores. Ninguém nunca viu aquilo. Estão montando os respiradores da UTI. Era tudo Bismarck 7. Vem uns americanos, você fala inglês, eu falo, rapaz, eu me viro. Não tinha UTI na época lá, tá? Ia começar Não tinha, os começar. UTI. Caramba. E aí, era tudo cubano, terapeuta respiratório. Aí, colei com os caras, né? Aí fomos montando a chave de fenda, monta os caras explicando,
mostrando, me deram um livro. Eu falei, pô... Aí acabei, me deram um montão de treinamento para quando eles fossem embora, eu virava referência para o hospital, para aquele UTI, para aquela UTI. Eu falei, pô, legal, gostei disso, né? E veio a história da aula. Aí eu falei, vai ver esse cara porque o cara é top. É quem eu tô imaginando? É o Carlos Azeredo. Imaginei. Aí entrei no do Rio de auditório, Janeiro. sentei lá na frente e eu fiquei fascinado, velho, porque o cara explicou o que era uma sonda nasogástrica. Porque você não tinha noção do que é isso, velho. Ficava com vergonha de perguntar, né? Na fisioterapia se discutia, não é para mexer. Isso não é da tua área. Eu falei, tá bom. E ninguém nem falava o que era, Ninguém né? me falava o que era. Aí o cara vai e explica, ainda diz mais. Tem que abrir, quando faz isso, tem que abrir. Eu falei, pô, meu castelinho de areia desabou, né? Eu não sei nada, não sabia que tinha que abrir o negócio. Não sabia que tinha que fechar. Né? Era uma época, gente, para vocês terem ideia de onde é que a gente está, que a gente ia para congresso discutir se tapotava com a mão em concha ou se tapotava com a mão espalmada. Qual era a diferença disso? E o mais legal é que achava a diferença. Né? Isso é que é lindo. Não é? Então, era esse universo de paixão que a gente... Aí veio aquela coisa, eu falei, pô, tem esse cara. Aí conheci um outro cara, que foi dar uma aula também num hospital privado no Rio. O cara chega com um carro super bem vestido. Eu falei, pô, ó, não é só pobre miserável que tem nessa profissão, não. Tem uns caras aí de sucesso, que era o Hélio Pio. Eu falei, aí eu fiquei com essas duas coisas na cabeça. Tem um cara que é Gênio. e tem um cara que faz grana. Né? Por que não ser os dois? Não é? Não, mais ou menos. Aí, assim, bom, quando o Carlos começou a falar, e começou a falar de ventilação, e começou a falar de gasimetria, e começou a falar de... Só tinha Benchmark 7. Né? PR1, que você não deve nem ter ouvido falar, era outra opção. Né? Eu me lembro que eu peguei um trem para vir do Rio a São Paulo, no 9 de julho veio um MA2. MA1, nem lembro se era MA1 ou MA2. Era o primeiro volumétrico que chegava aqui. Os respiradores não eram microprocessados com modos a volume ou a pressão. Ele só fazia pressão e só fazia volume. Né? Aí tal. E na fala dele, eu falei, não. Esse mecanismo não é bem o que ele está falando, não. Aí, sempre que nem você tirado, né, professor? Eu acho que tem isso. Ele falou, espera aí, depois a gente conversa. Aí acabou, ele veio, saiu do palco, né? Falou, sua pergunta foi muito boa, tá? Você estudou aonde? Eu falei, não estudo. Na Fraice, eu sou professor de lá, pô. Falei, ia ser meu professor de cinesiologia, imagina. Aí ele falou, você está fazendo estágio em algum lugar? Eu falei, rapaz, estou em Bom Sucesso, lá no hospital, não estou achando legal. Vem para a minha clínica. Vem fazer estágio comigo, achei que você é esperto. Aí abriu um horizonte gigantesco, né? Porque quando o cara, eu sento com ele assim, ele abre uma caixa respiratória que é um monte de revista. E só tinha um ano de atraso, né? Chegava rápido. Só um ano Só de tinha atraso. um ano, só chegava com um ano de atraso. Aí aquilo vai abrindo um montão de coisa na minha cabeça. Eu venho para São Paulo com uma pneumo que me ensinou espirometria. Né? A gente meio que namorava, ela me ensinou. Depois eu entendi que ela vazava e eu ficava lá ralando, fazendo espirometria para ela. Mas foi um tempo bom, É uma troca, né? Uma troca, Claro. pô. E ela me traz para ir na Paulista ver uma aula, Roberto Jardim, Zé Roberto Jardim. Aí quando eu vi a aula do cara, eu falei, porra, bicho. Gênio demais. Que aula é essa? Esteve aqui com a gente também. Aí eu falei assim, mas como é que esse cara... Eu contei isso para ele, quase se engasgou de tanto rir. Como é que esse cara consegue saber isso tudo? Aí essa moça, pneumo, vira e fala assim, não. Tá vendo aquelas letrinhas ali embaixo? O que tem? Aquilo chama referência bibliográfica. Aquilo ele está dizendo de onde é que ele leu, e por isso que ele está replicando. Eu falei, pô, meu castelinho de areia caiu de novo, né? Como é que eu não sei isso? Como é que não se falava disso? Entende que o tempo era outro? Sim.
Aí a gente volta... Para isso que servia Respiratory Care? Nem sabia que era para isso que servia. Aquela Não é? revista que eu li lá daquela caixa, pô. Não, aí ela me apresenta uma coisa que chama Index Médicos, que parece um catálogo telefônico, assim, com tudo quanto é assunto, todo título que é publicado, separado por assunto. Não tinha computador, né, amigo? Então eu peguei lá diafragma e ficava ali, separava, ia para a bibliotecária, que ia pedir pela Bireme, que levava 3 meses para você receber um fax, e tinha que sair correndo para fazer cópia, porque senão a luz apagava o fax. E era muito caro. Mas a gente começou a estudar, começou a criar grupo para estudar, e aí vai. Aí começa a abrir a minha cabeça. No mesmo tempo que começou a abrir, foi fechando, né? Que hoje a gente fala assim, eu falei, deixa eu fiz uma revisão sobre higiene brônquica, porque eu fiquei com muita raiva de um sujeito que ia dar uma aula. Eu falei, eu vou estudar para poder brigar muito com esse sujeito, né? Aí fiz uma Às vezes a motivação vem de lugares revisão, estranhos, Mas né? é o que eu falo, não importa o motivo, o que importa é o desfecho. Claro, aí estudei pra caramba, né? E tudo me dizia que não produzia resultado. Eu falei, uai. E vinha também uma sensação de, por várias vezes, eu atendia um paciente, e atendia direito, atendia em grupos sofisticados, gente que se dedicava e tal, e acabava o atendimento e tinha a exata noção, pô, não adiantou nada. Não adiantou nada o que eu fiz aqui. Não mudou nada. Hoje em dia isso continua acontecendo, mas as pessoas não se incomodam. Isso me irrita, cara. É possível. E aí eu comecei... E aí eu encontrei respaldo, né? Falei, não funciona. Olha, o cara trabalhou com radioisótopo, mostrou que você não acelera nada. Acelera na língua do sapo. Tá bom, mas não estou falando de bronquilo, não estou falando de língua de sapo. Eu sei de que estudo você está falando. E a tua intervenção não vai chegar lá, rapaz. Essa área periférica aqui é tosse e acabou. E aí eu comecei a ir criando um nicho de conhecimento, insatisfação, até que eu não sabia explicar direito, né? E era duro, porque se não tinha acesso à publicação, ninguém estudava isso. Se fazia, como acontece. E aí eu comecei a provocar as pessoas. Eu me lembrei disso porque eu fiz isso semana passada, num grupo nosso. Aí eu ia para os eventos e falava assim, vamos fazer o dia do não? Hoje você não vai fazer nada quando você chegar no seu plantão. Não faz nada. Para. Você só combina com a enfermeira que ela vai aspirar. E deixa 24 horas. Ver se o paciente não fica do mesmo jeito que... E ver o que aconteceu no outro dia. Olá. Como eu tive chance de experimentar isso muito, falei, cara, não está dando muito resultado, não. E talvez a gente aqui buscar outras formas e outras possibilidades. Tá bom, depois eu fui... Bom, aí tem uma passagem minha com o Alfredo Coelho, que eu acho que é uma referência que não pode ser esquecida. Jamais. Né? Um cara monstro, assim, para a realidade dele. E modificou a fisioterapia brasileira. Né? E fui muito influenciado por ele também. E comecei a querer construir uma alternativa que me satisfizesse. Num tempo em que, assim, ventilação mecânica era o fisioterapeuta. Total. Não havia interesse. Não havia interesse, tá? Por nenhuma outra categoria. Por isso. Menos que hoje? Total. Você não tem... Mesmo que hoje não havia já discussão. Tá, 96, 97, começa a despontar um cara chamado Marcelo Amato, que começa a chamar a atenção, né, de muita gente médica para a ventilação. Aí ele publica. Aí ele muda a história da ventilação mecânica no mundo. Aí pronto. Reparem que a condição de especialista em medicina intensiva é de 2000. Sim. E nessa época, os caras estavam buscando o que vai compor o que é o médico intensivista. Ele faz hemodinâmica invasiva com Swan-Ganz, ele faz isso, ele faz aquilo outro, e ele faz ventilação. E aí, nesse contexto, na AMIB, surge o Alexandre, um cara do Rio Grande do Sul,
presidente da AMIB disse assim, ó, acabou para a fisioterapia. Acabou. É do médico. E eu falei, eu trabalhava com um médico que eu tenho uma adoração, que é o Cid Marcos Davi, do Rio de Janeiro. Sim. Tem o livro dele, né? De ventilação. Claro. É uma lenda. E a gente brigava muito, não eu e ele, brigava eu e ele também, mas sempre pela coisa do doente. E enquanto categoria, né, tinha muita briga. E ele me disse assim, quantas consultorias você já fez para fisioterapeuta? Eu falei, nenhuma. Quantas equipes de fisioterapia lhe chamaram para assumir doentes? Nenhuma. Quantos diretores de hospital que lhe contratam são fisioterapeutas? Nenhum. Então, tu está batendo em quem te paga? Quer ficar assim... A gente trabalha junto e eu tenho um monte de demanda de médicos de renome na terapia intensiva falando para te afastar, porque tu está comprando briga com o médico. Bom, eu falei, opa, o negócio é sério, né? E aí criaram linhas diferentes, né? Já havia essa insatisfação. Eu entendi que o caminho da ventilação acabava ali, né? Porque se a fonte pagadora está definindo outra coisa... Não adianta, senão você vai começar a fazer favor. Claro, e era um perfil... Gente, não havia equipes, acho que só o INCOR, equipes de fisioterapeutas em hospitais. Haviam equipes médicas que, vou chamar o Augusto para ver esse doente aqui, porque reconheci em você um especialista com a competência para resolver problema. Você era convidado a entrar no caso, respeitado como um igual, como um especialista, ganhando igual, sendo tratado como igual, né? Tem coisas que a gente fala, às vezes, que é muito mal interpretado. Mas eu acho que quando a profissão amplia o número de postos, se coloca dentro do hospital, fixa, né? A gente deixa de ter alguém que reconhece a necessidade, porque você já está ali. Então, acho que isso deu uma achatada no potencial valor que você trazia com você. Porque você não tem uma demanda de alguém para atender enquanto um cliente teu que lhe contrata um serviço. Isso dá margem para uma discussão sem fim. Sim. Bom, 31 anos atrás, quando eu migro para a Bahia, né, já tinha lá uns 10, 11 anos de formado, a média de ganho lá era $5.000. Um fisioterapeuta que trabalhasse em hospital. Sem trabalhar final de semana, porque ninguém trabalhava final de semana. Então, tinha assim, 20 e poucos fisioterapeutas que ganhavam nessa faixa daí. Haviam 400 fisioterapeutas entre Bahia e Sergipe. Mudou, né? Hoje, assim, $1.000 ficou aí como uma média, se eu estou sendo generoso, como uma média de remuneração nacional. Tá? Alguns lugares pagam um pouco mais, a maioria paga muito menos do que $1.000. Por que será? Será porque a gente ocupou postos numa velocidade, como abriram leitos de UTI nos últimos 25 anos, numa velocidade absurda? Não deu tempo para maturar o conhecimento na formação. E a gente entrou ali. E, primeiro, tudo que eu queria, né, se eu estou nessa condição, é alguém disse assim, faça isso. Porque me exime da responsabilidade. Eu executo. Quem executa, ele começa a ter um outro valor, né? E mais ainda, que é hoje, existe prescrição no privado de fisioterapia? Claro que existe, senão a operadora não paga. Mas ela é copia e cola. Ninguém reconhece que há um problema para ser resolvido, que quem resolve é o fisioterapeuta. Está implícito na consciência coletiva. Legal, mas desfez aquela condição. Chama o Augusto que ele resolve isso aí, cara. Não, tem alguém, tá, o plantonista está aí, o físio está aí. Acabou, já tem, está lá. Eu não estou nem pensando no doente, eu estou botando lá físio, motora, respiratória, sei lá como é que é a prescrição, e deixa. Então, isso é um problema muito sério, porque se eu não tenho expectativa de resultado, e é possível, porque eu também não quero
Chega de polêmica pro meu lado, né? E se eu não sei Chega isso... de polêmica, o cara acabou de soltar uma bomba aqui na mesa, velho. Não, e se eu não tenho, né, a habilidade para perceber o resultado que eu sou capaz de gerar? Eu não estou dizendo que o colega é ruim, é bom, nada. Mas se ele não percebe o resultado que ele pode gerar, amigo, é a fome com a vontade de comer. Eu não espero nada de você, você não me entrega nada. E a gente é amigo. Eu não te pago nada. E a gente é amigo. E pronto. E vamos em frente. Tá bom. É possível que isso tenha acontecido, né? Esse modelo esteja por aí. E só tem um jeito, cara. Quem brilha tem que pegar pela mão. Não adianta dar aula só. Né? Tem que pegar pela mão. Mostrar. Porque o cara tá dando a aula, tá lá olhando o Mechanical Power. Pô, legal. Ele não sabe o que é a diferença regional de ventilação e perfusão. Entendeu? Ele assim, ninguém chegou para ele e disse, meu irmão, faz assim, ó. Né? Bota a mão aqui e aperta ali. E aí, olha como é que tem que apertar para ver o resultado acontecendo. Muita gente fala até aquilo que nunca fez. Tá? Mas quem fez tem que pegar pela mão e ir lá mostrar. Ou a profissão acaba. A gente vive um paradoxo muito interessante. Nunca foi tão bom e tão fácil ser fisioterapeuta e nunca foi tão ruim. Né? Por quê? Porque aí vamos voltar, porque eu falo muito e vou lá e vou cá toda hora. Mas é bom porque confunde quem quiser me processar. Brincando. Mas, assim, dessa inquietação lá do dia do não, que eu tinha essa amargura, e eu fui construir, não, eu vou pegar a minha habilidade com a ventilação, né, e transformar em resultado da fisioterapia. Então, hoje, meus grupos lá sabem que tem que mudar o modo, como tem que ajustar, que volume minuto vai ter que entregar, porque vai melhorar o desempenho da perna do doente. Ah, você não publicou. Pô, essa publicação não me paga nada. Né? Eu estar aqui vai dar muito mais impacto do que se eu publicar em 10 revistas de grande impacto no país. Ou fora dele. A Respiratory Care vai processar a gente, pô. Não. Até porque esse público não lê isso. Sim. Então é importante estar falando aqui. Tem muito mais chance de eu modificar alguma coisa. E quem me disse, meu orientador de doutorado é o César Melo Silva, que é monstro. Né? Amigo, irmão, querido. César já deu uma aula lá no meu canal de gaso já. Eu infartei uns anos atrás, aí, botei um stent e tal. Daí que vem essa coisa, vem fazer doutorado, eu te oriento. Eu falei, tá com medo? Não vou morrer lá, não. Espera um pouquinho. Não tenha pressa, não, pô. Mas aí a gente está fazendo de isso. perto desse menino, senão não vai ter jeito. Não, você não vai ter jeito. Então, vem essa coisa de o que fazer, né? Aí a gente começa a construir modelos, né? E muita gente contribuiu para isso, modelos onde talvez definir, né, quem eu produzo resultado. Quem não precisa de mim para produzir resultado, o cara vai sozinho. E quem eu não vou produzir resultado, não adianta. Não adianta. Então, esse é o primeiro grande filtro que a gente foi buscando selecionar. E o olhar, né? Eu comecei fazendo isso assim, sou fisioterapeuta respiratório. Tá. Hoje, eu trato da espécie humana e da passagem do sujeito no hospital, como eu impedir que ele perca competências que ele já tem. Porque é que eles perderam. Já era. Dentro do hospital não vou recuperar. Né? Então, como despertar e permitir, né, que ele exerça as habilidades e competências que ele tem. Ele não faz nada. Eu tenho provocado muito assim, olha, média de permanência do SUS em 2022 foram 5 dias. Claro que aí está a catarata e está o politrauma, mas não importa, é a média. Então eu te pergunto assim, o que eu faço em 5 dias? Ganho força? Só se for força da mente, né?
poder da mente, vou ficar ali fazendo força para ver se muda. Então, eu consegui enxergar, ter a habilidade para, reconhecendo o que o sujeito traz com ele de competência para fazer uma atividade, eu dar segurança para ele executar. Né? Que seja ajustando o ventilador, que seja... Pronto. E aí, ó, vamos embora. Só tem uma coisa para eu fazer o doente andar. Mais nada. Que eu use o respirador para isso, que não sei... Ah, mas e ele está pronado com PIP em 18? Bom, esse aí, para andar hoje, possivelmente vai ser um pouquinho mais difícil. Mas assim que for possível, só isso não, né? Porque isso é uma coisa muito simples, mas acho que a sofisticação... Tem um universo gigantesco em volta para promover isso, né? Claro. E aí, quando você... Hoje eu busco meu resultado na Previdência Social, amigo. Que é quanto tempo o doente que passa pelo meu hospital volta para o trabalho e quanto tempo volta o teu. Porque você está onerando o sistema de saúde e previdenciário e eu estou desonerando. Não é? A gente fez um pacote, né, um bundle, para ficar mais bacana, de atenção. Mais moderno. De atenção com esse olhar para reduzir a permanência em terapia intensiva em um dia, e aplicou, e a gente tinha 350 leitos nessa época, são 350 leitos dia. Se eu imaginar a quantidade de cirurgia que eu faço rodar com isso, se eu imaginar isso aqui, e aí a gente foi além de imaginar o pessoal do meu financeiro, da organização que eu trabalho, o Instituto Sócrates Guimarães, fez um cálculo rapidinho, 21 milhões por ano. Não tem fatura, eu duvido... Um dia. Um dia. Né? Eu duvido que qualquer grupo de fisioterapia fature 21 milhões por ano. Né? Mas a gente é capaz de contribuir, né, para a saúde pública. De que maneira? Esse dinheiro sobra para o Estado reinvestir. Então, eu atuo na saúde pública. O que você faz com fisioterapia? Eu faço saúde pública, eu faço previdência social, porque eu quero usar toda nossa habilidade, e nossa competência não é pouca, agora ela é muito simples, né? Em tirar o doente rapidinho dali e ir andando. Outro dia eu estava falando assim, a gente tem, de doentes atendidos pela fisioterapia, e a minha média anual está em 12 mil, tá? Porque são várias unidades, 80% sai andando. 80%. Ah, mas e como é isso? Sei lá. Não sei qual é do outro, não sei qual é do outro hospital. Eu sei que o meu, 80% sai andando. Cara, mas ainda sobra 20% aí, com um potencial de onerar o Estado gigantesco. Que os 80% que saem andando, beleza. Aí está aquele que não precisa, que ia sozinho, e tal, que a gente despertou e ajudou. Mas esses 20% aí, não é? Esse que eu tenho que queimar minha cabeça. Como é que eu vou fazer esse cara rodar? Quando a gente fez isso numa unidade só e analisou a diferença, e nem foi essa a diferença. Eu tenho 80% que sai andando, e aí dentro de uma nômina muito nossa, e assim, a gente faz um modelo assistencial baseado em comunidade. Já eu detalho isso, que é para a gente incendiar a mesa logo. Então, o resultado final é que ele tem que sair do meu hospital caminhando com um desempenho comunitário. O que é isso? Bom, o que caracteriza a independência para caminhar em comunidade é andar 1 metro por segundo, 600 metros de distância e tal. Então, isso virou dose. Tudo que era o mais sofrido para mim, que era como é que eu vou dosificar? Pô, tá aí, os caras já me dão. É eu replicar o que ele sempre fez, quando fez, né? O cara tem 2 anos de acamado, eu não vou botar ele para andar. Eu vou regular ele para fora do meu hospital rápido, porque o meu hospital não é de doente crônico. E é aí que eu vejo a especialidade, quem lida com cronicidade, quem lida com agudo, quem lida com ambulatório, quem lida com reabilitação. Porque você pega o mesmo indivíduo e passa por essas locações e o olhar é extremamente diferente, porque muda a variável tempo. A especialidade para mim não é ortopedia, não é neuro, isso é bobagem. Porque nós
quando atendemos um doente na terapia, tem que pensar nisso tudo. Não é? O que muda? É o olhar do cara que vai receber e que eu, como tenho que dar resultado em horas ou dias, esse aqui pode dar em meses ou anos. É claro que a abordagem dele vai ser diferente, ou melhor, deveria. Né? O grande erro é que a gente aprende um bloco. E aí você aprende aquilo que é para fazer no centro de reabilitação e acha que vai replicar no CTI. Quem estudou e quis se dedicar a movimento e tal, que correu atrás, não foi só a leitura, começou a fazer o quê? Vou estudar fisiologia do esforço. Que olhou e viu logo que aqui não dá, aqui não rola. O cara já está catabolismo, que eu não dá nem para começar. Eu vou usar, não dá, tem que ser outra coisa. E aí vem isso que a gente estava falando, o modelo que a gente usa é esse modelo do desempenho comunitário. Aí você me diz assim, mas o que... Vamos fazer MRC? Jamais. Para quê? Vamos medir PEI máxima? Não, para quê? Né? Porque o cara sai ou não sai. Eu medir alguma coisa, não vai me dizer nada. Eu treinar o músculo, no tempo que eu preciso para ter resultado, ele morre. Se ele ficar no ventilador 8 semanas, para eu aumentar a funcionalidade do desempenho da estrutura de um músculo, para ele vencer as cargas mecânicas, eu vou alterar a carga. Para alterar a impedância, o cara, e aquele músculozinho pobrezinho consegue andar, consegue fazer a coisa aí. Então, para que eu vou medir? Você não acha que devia fazer? Eu não acho nada. Então, eu categorizo o meu doente. Né? A gente tem um diagnóstico bem refinado em ventilação, todo baseado em mecânica. Né? Vamos me dar esse bolo envenenado aqui hoje. Independente da doença, o que eu consigo fazer com a fisioterapia respiratória é deslocar a secreção e manter o pulmão no tamanho adequado, aberto. Se é um pós-operatório, se é um AVC, se é um DPOC, o que vai mudar é que eu vou ter que estabilizar a pequena via aérea num, no outro não vou precisar. O resto é ter uma ação que o princípio ativo é acelerar o fluxo no sentido crânioencefálico. Acabou. Né? Ou se quiser chamar, como é que chama? A relação, dado ciclo, né? Sei lá como é que chama, que é bonitinho. Mas é fazer o fluxo respiratório ser maior que o índice. Pode fazer isso de 1 bilhão de possibilidades. Né? Fez, jogou para fora, bacana. Tinha um menino chamado West que, na década de 50, ele dizia para a gente assim... Um jovem garoto. Se você aumentar o volume, o fluxo respiratório aumenta. Se minha ideia é aumentar o fluxo e eu tenho uma máquina com alto potencial para eu injetar volume, eu vou injetar volume à vontade e vou deixar escorrer. E na SARA? Claro que não. Né? Também a SARA não tem esse problema de ter tampão de secreção. Eu tenho que estabilizar. Ainda tem isso, se eu estabilizo a capacidade residual funcional, anda sozinho. Né? A secreção vai andar sozinha. Pode demorar um pouquinho mais, pode demorar um pouquinho menos, mas vai andar sozinho. Aí entra a impaciência do ser que está ali na frente do paciente, do ventilador. Claro. É impaciente, ele quer as coisas rápido. É por isso que ele tuxa o volume para melhorar a gaso logo. Claro. Aí ele esquece que a longo prazo ele inflama o doente, prejudica. Claro, aí a gente foi modulando isso, dando uma cara, né? E aí a outra coisa, o pessoal assim, orienta meu trabalho? Claro. Quando é que você vai ter que defender isso? Daqui a 4 meses. Amiga, tchau. Não dá para pensar. Isso é uma revisão que você tem muito tempo. Porque a gente começa, né, faz a primeira publicação em livro disso aí em 96 e valida em 2003, com um monte de gente se esforçando muito para validar isso, para dizer assim, olha, deixa a ausculta mais quietinha na hora de tomar a tua decisão. Se o doente está no ventilador, né? O respirador ele pode te dizer, né, se essa secreção tem impacto ou não tem, né? E você tomar uma decisão baseada em algo, vamos uma variável escalar, dura, não é? E não uma nominal, tem, não tem secreção por causa do barulho, mas essa aqui aumentou ou não aumentou a resistência? Mede, mediu, tá bom. Aí começa a dizer assim, olha, só aspira esse doente se essa resistência chegar nesse ponto aqui, que é quando a gente vai medir a mecânica, o pico está passando de 40, que pode gerar algum risco.
Ah, mas e aí, vai entupir o tubo? Não vai, porque você está vigiando. Né? Tem umas coisas por trás disso aí. Ah, o doente vai ficar desconfortável? Não vai, porque você ajusta a pressão. Né? Nessa época de muita discussão, quem faz o quê entre médico e físio, o John Bach, ele tem uma coisa que ele fala assim, ajuda do músculo inspiratório. Então, eu manuseava o ventilador e nessa época, lá para 96, 98, que tinha muita briga, o que você está fazendo? Falei, terapia do músculo respiratório, amigo. Transferindo força. É do meu domínio. Não estou nem aí para o suporte ventilatório. Estou fazendo outra coisa. E estava. Dá para separar. Dá. Né? Se a gente quiser bem, a gente pode avaliar funcionalmente Sim. e a gente intervir do ponto de vista funcional Sim. e falar que o médico faz uma estabilização respiratória do doente, por exemplo. Ele reverte insuficiência respiratória, sei lá, né? Sim, tipo, usando a máquina. Claro. Né? Então, assim, é possível, com uma boa vontade, a gente Existe separar. uma tradição e uma coisa de mercado que não vai mudar. Uhum. Nem eu estou propondo mudança. O fisioterapeuta participa do suporte ventilatório, sem dúvida. Ah, é uma ação compartilhada. Lindo. Onde a decisão de quem, como inicia, como termina, não é minha. E eu queria compartilhar o dinheiro. Né? O problema da fisioterapia, a meu ver, está muito mais relacionada a faturamento do que produção científica. Hoje em dia, com certeza. Essa conversa, precisa produzir ciência, mas... Não, tá louco. Tanto que a gente publica hoje em dia aqui no Não Brasil, por exemplo. Mas Mas- isso não está revertendo em renda. Claro, então tem que fazer... Por que não reverte em resultado? É a coisa do pegar na mão. Vamos aqui, ó. Né? Qual o tempo de permanência que você reduziu? Porque não adianta... olha, a PAV está controlada. Bom para o chefe do CTI. Eu tenho um orgulho, eu trabalho em São Paulo hoje com o Dr. Marcelo Mock, que é outra lenda ainda. Sim, sim. Monstro, adoro passar a visita com ele, porque é uma aula. O cara é brilhante, é elegante, é muito legal. Então, assim, tempo de ventilação reduziu. Pô, bacana, o TI do Dr. Marcelo é joia. Tá. Estou falando dele porque tá... Sim, sim. Mas é assim, eu tenho 40 anos de formado, é assim esse tempo todo, né? Olha, assim, qual é a taxa de extubação? Não sei por que a gente mede, sucesso de extubação. Mede, o TI do Dr. Cid é muito legal. Nunca reverte para o fisioterapeuta. Quantos doentes saem com a velocidade de marcha maior que 0,8 da terapia intensiva? Porque isso tem... a gente fiz até com o Thiago Mello, um colega, ele está associado à readmissão em 30 dias. Né? Então, se ele sai abaixo de 0,8, eu foco toda a minha carga de trabalho nesse indivíduo para aumentar a competência dele, de aumentar a velocidade de marcha. Dupla tarefa, circuitos específicos para isso. Tá? Pouco importa se ele tem força ou não tem força, porque eu só tenho uma coisa para oferecer. Andar, meu amigo. Se é força, coordenação e tal, não sei o quê, pouco importa. Por quê? A competência mais alta na hierarquia da reabilitação é a realização de tarefa. Qual é a tarefa que ele vai realizar? Caminhar. Similaridade. Não adianta eu pedalar se eu quero melhorar o desempenho caminhando. Então vai caminhar, não vai pedalar. Pô, Entendeu? Vou até pegar esse gancho Vai. da pedalada que você deu aí. Mano, eu tô adorando essa conversa aqui, velho. Vamos me matar. Vou voltar só um pouquinho para trás, porque Não me matar é ótimo. você falou assim, tem pacientes que a gente tem o que fazer, tem pacientes que vão melhorar sozinho, tem pacientes que talvez a gente não tenha o que fazer. Sim. Cara, e nesse modelo, eu concordo muito com isso. Tem pacientes que a gente pode fazer o que a gente quiser e ele vai ter o mesmo desfecho, não vai mudar. Não vai mudar. Tem pacientes que vão precisar muito da gente e tem pacientes que a história natural da doença vai levar ele para o mesmo ponto. E a gente precisa aprender muito isso com os médicos. Sim. Os nossos estudos precisam ter modelos melhores para a gente definir quem são esses grupos de Muito pacientes. difícil. E aí, Isso até contamina alguns resultados que a gente poderia ter melhor em outros estudos e não tem. Isso que eu vou até comentar, porque eu sou um pouco hater do cicloergômetro, assim, porque eu acho que usam demais sem muito objetivo claro. Sim. Por que você está usando o cicloergômetro? Para ele pedalar, para ele se movimentar. E aí ele precisa andar ou precisa pedalar, né? Claro. E aí... Às vezes um entregador trabalha no iFood, trabalha com bicicleta. Né?
Acho que tem tudo a ver. Pô, eu tinha um paciente que era ciclista, então Pô, eu fazia claro, tem tudo a ver. pelo prazer, né? Ele pedia, ele falava assim, eu gosto de pedalar. Claro. Não, maravilhoso. Eu adoro esse Fundamental. sarcasmo. Assim. Não, tô falando E aí, cara, aí eu dou o exemplo dos artigos de cicloergômetro, porque assim, a última meta-análise até hoje tá que não teve resultados positivos. Sim. E a gente segue usando, tudo bem, tem estudos saindo, mostrando que tem alguns resultados, mas a gente ainda não sabe quem é o paciente que responde ao cicloergômetro, né? E aí eu discuto ali com os alunos na aula, o porquê disso? Porque eu pego a bicicleta e boto para todo mundo na minha UTI. Sim. Então assim, bicicleta é bom para todo mundo? Acho que não. Tem gente que prefere, tem gente que não gosta, tem gente que usa, tem gente que nunca usou. E aí eu dou o exemplo, por exemplo, do antibiótico. Se eu chegar numa UTI e der antibiótico para todo mundo, fizer um estudo que todo mundo que interna na UTI eu dou antibiótico, independente da doença ou por que o cara entrou. Provavelmente o resultado é que antibiótico não muda o desfecho, né? Tipo, os pacientes vão ter os mesmos... Porque vai contaminar o cara que tinha uma infecção e se beneficia do antibiótico e o cara que não tinha nada, que o antibiótico não muda a vida dele. Então, Na média, joga para baixo. aí você contamina. Então, assim, antibiótico é bom? É maravilhoso. Para quem? Para quem tem uma infecção. Claro. Então, quando eu jogo o cicloergômetro para todo mundo, eu estou contaminando o meu resultado. Sem dúvida. E aí, como que a gente vai chegar a saber quem é o grupo de pacientes que precisa de cicloergômetro? Então, assim, a gente precisa definir Caracterização. desenhos melhores e começar a achar esses caras. E assim, eu estou dando exemplo do cicloergômetro, Claro, pode mas a gente pode... Para tudo. Cara, treino muscular respiratório, Claro. eletroestimulação, cicloergômetro, Claro. então... eu tô enxergando tudo isso aqui, até que o Duarte está falando, como se hoje nós estivéssemos focados... Por exemplo, vamos fazer uma analogia de uma engrenagem, assim. A gente está focado em falar sobre um parafuso. Cada assunto é um parafuso. Então, o assunto do cicloergômetro, o assunto da eletroestimulação, o assunto da ventilação. E a gente tá ali, ó. Você vai colocar a chave Phillips assim, você vai girar para cá, 3, 4, 5. Só que esse olhar é dentro de uma engrenagem macro. Você para de olhar especificamente para um ponto muito Tô olhando pro ponteiro detalhado. do relógio. E você olha para todo o sistema. Fala assim, Sim. o quanto esse parafuso é necessário? Será que, de fato, eu ainda tenho peças suficientes para essa engrenagem rodar? Porque se não tiver outra peça, eu vou ficar apertando esse parafuso aqui e não vai funcionar porra nenhuma. Então, pô, esse olhar macro é a mesma coisa. Você tá muito focado aqui, aí você dá um zoom out e olha por cima e fala, não, peraí, o problema é muito maior do que eu imaginava. Legal, a gente fala tanto sobre os resultados, a gente já falou sobre políticas públicas, a gente já falou sobre desfecho de aumentar a produtividade da população, mas o quanto de fato a gente está preocupado com isso. Então essas discussões são muito legais. Por mais que elas gerem aí uma brasa nas mesas. A fisioterapia ainda não perdeu a paixão, né? É. Que eu acho que é o mais legal. Ontem, como eu almocei com a Maria Ângela, e o que a conversa foi toda sobre paixão, né? Eu acho que diminuiu um pouco, né? Mas ainda existe e tem que estar aí, né? É o que vocês fazem, né? Tem que estar aí, inspira pessoas, cada um na sua competência, na sua habilidade. Mas isso eu acho que assim, quando a gente define coisa, por exemplo, no grupo da gente lá, qual a responsabilidade do fisioterapeuta? Transferência e locomoção. Para quê? Para ele se reinserir socialmente. Então, e a ventilação? Então, eu estou falando disso. Estou falando de ventilação. Porque se eu vou mais rápido para despertar meu doente, pressão de suporte e tal, e como a gente é um grupo, né? Assim, uma organização social que tem controle sobre tudo, a gente consegue ver variáveis. Muitas vezes. A economia de sedação foi R$230 mil mês. Como? Treinando fisioterapeuta a usar a pressão de suporte com doente acordado. Que é só perguntar, cara. Assim, a gente faz umas perguntas de provocação em evento, né? Você diz assim, quem sabe usar a pressão de suporte? Quem já usou? 90% da plateia levanta a mão. 10% é segurança, é a menina que está... Ou quem ainda usa SMV, né? Todo mundo está ali. Não, todo mundo está ali, certo? Aí você diz assim, quem sabe regular rise time? Aí já vem para metade. Olha que você está sendo Cara legal, hein? Quem sabe ciclagem? Eu parei de perguntar, porque também muito tá paulado. Quem sabe, quem regula bem ciclagem? Aí começa assim, como assim? Valeu. Obrigado. Então, como é que usa? Como é que atrela o resultado? Então, a gente investe muito em treinamento desse tipo. Para quê? Para acordar. Hoje, 84% de todas as unidades
né? Em torno de 72 horas, 84% dos meus doentes têm pressão de suporte. Banana. 90% dos doentes ficam menos de 24 horas no ventilador, né? Mas quando o meu que chega no terceiro dia, que é um marco, né? Com o César Mello, a gente fez um trabalho, pegou os doentes com permanência maior que 10 dias e fez uma regressão. Quais foram as variáveis que tinham relação com a permanência? Só deu uma. 3 dias de ventilação mecânica. Então, 3 dias de ventilação mecânica, acende uma luz vermelha. E provavelmente tudo que está em volta de estar 3 dias todo o processo a gente cai matando. Por que reabilitação hospitalar lá, né? Por quê? Porque a gente pega a coisa macro, é a TO, é a fonte, todo mundo em cima, todo mundo atua junto para botar o doente na prancha, todo mundo atua junto, todo mundo está alerta a isso. No treinamento de ventilação mecânica para a enfermeira, para a TO, para todo mundo, para desmitificar, né? Não é nem que o cara vai fazer, mas ele vai manusear um paciente sem medo do alarmou, pô, tá bom, não sei o que houve. Fica tranquilo. Ele nem atua no processo, mas ele perde o medo. Isso o que se faz? Reduz o tempo. A gente voltou, criou um protocolo de decanulação, extubação, de 4 perfis, tudo com desempenho funcional, né? Não importa a doença, desempenho funcional, né? 3 dele tem um Glasgow menor que 8, que não tem. Até outro dia alguém estava falando disso. O Roncalli, né? Eu tenho um slide que é ótimo, na carona com o Roncalli. Parem de estudar, segue o Roncalli, ele sempre faz uma revisão bacana. Lê a revisão, se te servir, pega o artigo, lê o artigo inteiro. Então não precisa ser seu roubo, porque ele já fez a parte difícil. Ele já revisou, já resumiu. Então é bem legal. E está autorizado, ele me autorizou. E ele dá uma mastigada boa. Claro, né? Ele me autorizou a fazer isso. Aí eu falei, legal. E é sério. Então, o que acontece? É a coisa assim, a gente não está habituado a dar resultado. Vamos dar resultado, cara, porque é muito simples. Tira a sedação, estou habilitado, tira o tubo. Ué, por que adianta ficar nessa coisa toda se lá na época do Bird Mark 7, que não tinha ventilômetro, não tinha oxigênio, não tinha nada disso, não. E nem tinha modo. Você tirava e olhava. Quem era muito fera botava a mão assim na frente do tubo, esse vai. Ou esse não vai, conectava de novo. Bruxaria. É um antigo desmame digital? Claro. Se tá bom para ser estubado, se o paciente mostra digital, puxa o tubo. Mas assim, 76% a 80% dos doentes que estão em modo assistido que arrancam o tubo ficam fora. Só para mostrar para a gente como a gente é ruim, né? Com toda a ciência, tudo tá quanto é artigo. monitorando direito. Eu fico envergonhado Alguma coisa quando está essas coisas errada, acontecem. né? Mas assim, então, vamos tirar. Vamos tirar. Mas o doente está com o sensório rebaixado. Tá, e daí? Mede o desempenho, estimula a tosse, mede o pico de fluxo. Forgiarini orientou uma colega chamada Fernanda Kutchak, que fez um trabalho belíssimo sobre isso. Não precisa muita coisa, não. Vai lá e faz. E assim, se esse doente que não tem a competência para tossir, se livrar da secreção, você não tira, você serve para quê? Para o que vai sozinho? Não vai nunca... Que aí foi o que o Miguel falou, né? Que aí começa a traqueostomizar todo mundo. Claro. Então, quando a gente começa a voltar para isso, E amigo, botou o cara em pé, né? Acabou, ele acorda. Isso não é novo, não. Eu fui estudar isso com a NASA. Foi até o César que me deu um toque. Você já viu os negócios de gravidade zero? O astronauta como fica? Olha aqui. Eles o fazem córtex uns cerebral. lá de 10 graus na cama, deitadinho lá. Olha aqui o córtex cerebral quando você descarrega peso no quadril, no joelho. Pô, meu irmão, prancha ortostática em todo mundo. Cara desperta. O pessoal acha que eu estou brincando. Eu falava muito assim, vamos estimular o reflexo de vômito. Aí chocava. Você fala, não, um reflexo de engasgo. Aí o pessoal faz. Reflexo de gag. Né? Por quê? Aí o povo... Porque quando dispara, o córtex acende, os caras mostraram, né? Com ressonância e tal, o córtex fica... E o que... Eu sou o sujeito, eu até chamei uma colega, fica a sugestão, porque ela achou que eu estava brincando, chama Isis Veiga, ela é da Bahia, e ela fala muito sobre estimulação sensorial. Para neonatologia, eu queria fazer com ela assim, estimulação sensorial é coisa de gente grande. Porque o que a gente precisa fazer no CTI é estimular sensorialmente os doentes. Porque força ele não vai ganhar, porque não dá tempo. Se tiver tempo, ele só perdeu. Nunca vi ninguém ficar forte no CTI, né?
Então, é estimular sensorialmente para despertar as competências que o sujeito tem. É música, é dança, a gente faz tudo, né? É botar de pé. Eu concordo muito com isso do estímulo sensorial. Sim. E não à toa, um monte de estudo que tem TO envolvida, os resultados são muito bons, porque é justamente a competência delas, essa parte da estimulação sensorial, né? E das ocupações, elas manjam muito disso. E aí os estudos dão ótimos resultados, né? E é muito legal. Uma pena que aqui no Brasil, a gente, infelizmente, quase não tem a participação delas dentro dos hospitais, porque os hospitais não incentivam isso. A gente briga muito e elas se travam. No Rio, a gente tinha plantão de 12 horas de TO dentro da UTI. Todas as unidades a gente tem. Tá? Mas aí, o serviço... O hospital não é meu, né? Estou dentro de um grupo. A gente luta para aumentar a quantidade de TO na UTI. Luta agora com o apoio da... Eu sou do corporativo, né? Então, com o apoio da área corporativa, a gente chega assim, olha, CCH, o não você já me deu. Você tem que me dizer o como. Então, se eu quero botar um armário com roupa dentro do CTI, me diz como. O armário tem que ser o quê? De inox? Né? Tem que ser roupa descartável? Me diz como, porque eu quero que o cara treine essas habilidades. Falando nisso, a gente está em todas as unidades agora, tem pistas de simulação urbana, né? Com faixa de pedestre, para treinar na velocidade de cada município. Caraca. A largura da rua, o tempo do semáforo. Já teve uma colega que mostrou isso uma vez no ano passado, mas vamos fazer isso aí andar. E assim, é um bolo de doente de lá para cá. Agora em Goiânia, eu até pedi um colega, falei, traz uma bicicleta. Falei, mas tu não vai me botar o paciente para pedalar, não. Bota um físio pedalando no meio, sem atropelar ninguém, pelo amor de Deus. Que é simular. Minha esposa já perdeu o emprego, já porque ela não sabia andar de bicicleta. Cara... E ela assim, entregadora do iFood. Se colocar cicloergômetro na Amanda, ela cai do leito, velho. Esse físio, de repente, se internar, a gente bota no cicloergômetro. Mas assim, aí qual é o grande barato? Os caras mediram, né, fora do Brasil. Eu pego o serviço social e peço a ele, me dá um inventário, faz um inventário para mim da mobilidade urbana e do indivíduo. Distância da casa dele ao ponto de ônibus, que tipo de transporte ele pega, porque eu vou simular tudo isso aqui dentro. E os caras mediram o seguinte, nos primeiros 90 dias, quem simula isso dentro do hospital tem melhor desempenho, né, na comunidade e volta mais rápido. Existe uma coisa que chama Life Age, que é um protocolo canadense de hábitos de vida, né, que é muito chato, muito enjoado de medir, tem muita variável. Tem até outros aí mais fáceis que a gente vai passar a buscar. Então, o paciente se reinsere. O que você treinou no ambiente, simulando um ambiente que tem a ver com a vida dele, ele volta mais rápido para a atividade. Você vê como é que a gente está tão fissurado nisso? O meu paciente que sai com uma limitação funcional em Salvador e um que sai em São José, a característica urbana do município faz toda a diferença na reintegração dele para a vida. Então, agora a gente quer ir, olha, cadê a Secretaria de Mobilidade Urbana? O que a gente pode... Eu, enquanto fisioterapeuta, posso influenciar na condição urbana daquele município para melhorar o desempenho de vulneráveis, como idosos, de vulneráveis, como sequelados de AVC ou DPOC, e os egressos de internações em hospitais. Quanto tempo você acompanha esse paciente? Quanto tempo você continua observando 30 dias por contrato. Se é protocolo de pesquisa, a gente já fez 120 dias. Não, né? Mas agora a ideia é criar um outro produto. Né? A atuação do fisioterapeuta e da alta complexidade para a atenção básica, todo o processo de transição. Isso é uma outra discussão. Até acelerar o acesso do paciente. Claro. Né? E produzir, né, um impacto para a comunidade junto com os órgãos públicos municipais. Então, Caraguatatuba, a gente tem um programa, né, Saúde em Primeiro Lugar. A fisioterapeuta está toda envolvida nisso, que tem esse olhar aí. Deve ser da hora o treinamento lá de Caraguá, mano. Tem um treinamento da balsa, tem um treinamento, imagina fazer uma coisa assim, ó. Lá em Caraguá. Tem que descobrir, cara. A gente tem muita competência e habilidade para achar, né, que tocar ventilador e aspirar doente é top.
E nesse modelo que você está falando, até conhecer a condição socioeconômica vai ser importante, Sim. porque o cara que mora na comunidade, mora mais na periferia, ele tem um ambiente totalmente diferente do cara que mora num bairro melhor. Se você pegar uma cidade de litoral, por exemplo, quem mora mais perto da praia é mais plano, é mais tranquilo. Exatamente. Quem mora lá na periferia, mais encostado na costa, lá no barranco, pô, como que é o acesso para casa desse cara? Ele vai conseguir sair de casa depois que ele for para A casa? pessoa mora lá no alto, no escadão. Qual que tem que ser o meu critério de alta para esse cara que tem uma condição pior e uma condição melhor? Mas isso é isso que a gente traz, que é pegar essa informação para onde? Para emergência, para o CTI. Porque depois de 3 dias, amigo, já foi. E não é 3 dias de internação. Você pegar um montão de trabalho de doente que começa a cronificar em hospital, eles começam a se equivaler depois do 3º dia. É neurológico, é ortopédico e tal, começa a ficar tudo muito parecido, porque eles começam a declinar. Os australianos mostraram, né, que você resgata até o 3º dia bacana, depois do 5º, possivelmente na internação, tu não vai conseguir nada. Então, esse olhar aí é quando o cara entra. Tá caminhando com ventilador. Sim, eu tenho que levar ele para uma rampa, se o ambiente, né? Eu estou chamando isso de fisioterapia ecológica, porque ficou bonito. Legal, pô. Mas o hospital muda o habitat do cara totalmente. E eu preciso... Tem uma coisa, não vou me lembrar o artigo, mas o cara diz assim, o sucesso da minha mobilidade depende dela estar adaptada aos desafios urbanos que o cara vai enfrentar depois. Sim. Que era o que tu estava falando. Né? Se não... Eu tenho 2 irmãs, as 2 são fisioterapeutas. Caraca. E uma é doutora em neuro, não sei das quantas lá. Tá bom. E eu mostrando um monte de vídeo com os caras andando em ventilação, depois andando no corredor do hospital, né, um montão de critérios de segurança. Ela falou, bonito, mas não serve para nada, porque isso não é o mundo real. Eu falei, porra, novamente meu castelinho de areia. Porra, mas jogou um balde, né? Jogou. Aí eu caí na real. Então, antes, quando eu reclamava muito porque eu estava andando com meu dente, ver um cara de lá para cá, agora eu quero 18, eu quero que apague a luz do corredor, acenda novamente, música. Desafio, né? Com vários... Claro. Não, e a gente precisa entender que são fases. Que Talvez numa primeira fase Sim. mais aguda, só andar é maravilhoso. Sim. Aí passou um tempinho, andar com obstáculo é maravilhoso. Tem que inserir o que a gente chama de desafios urbanos no processo terapêutico dentro do hospital. Quanto mais rápido, melhor, porque ele traz a competência. Mas a Covid foi um marco para muita coisa, né? E muita bobeira também foi dita. Assim, o dente está inflamado, não pode andar. Como assim, rapaz? Ô, louco. De onde é que tu tirou isso? Né? E assim, cara, se o sujeito tem independência na locomoção antes de internar, ontem, a VO2 intramuscular dele está mantida hoje. No 5º dia não está mais. Vai ter que andar hoje. Né? E nada melhor do que andar. Eu falo o seguinte, o pessoal tem muito medo de dar errado, de evento adverso. O lugar das coisas darem errado é ali. Enquanto você tem toda a assistência, enquanto você tem todos os profissionais. Tem paciente que fala assim, eu não quero levantar porque eu tô com medo de passar mal. Meu amigo, você tem que passar mal aqui. Se você levantar e sentir tontura, eu não quero que você tenha isso em casa, por exemplo. E aí isso começa a ficar até mais amplo quando o assunto é esse da fisioterapia ecológica. Adorei esse termo. Mas eu pensei também o que a gente ganha um outro parceiro muito mais forte no ambiente hospitalar, que é o serviço social, né? Pô, o serviço social vai... A gente não tem muito esse hábito de dialogar com o serviço social. A gente só pensa no momento onde já não tem mais o que fazer, tem um BO ali para resolver, tem um paciente... Claro. Mas agora o serviço social ele amplia ali só... Mas eu investi muito na cultura da reabilitação e envolver todos. Então, eu estou muito contente até da virada do ano para cá. As enfermeiras de uma unidade nossa, que se chama Jorge Rosman, quando viram o treinamento da FIS, pediram um treinamento também. Pessoal, não, você vai treinar? Vou. Porque é isso. É mais uma pessoa para ajudar a botar em pé. Sim. É mais uma pessoa preocupada com a sedação, né? E ela que controla ali, então ela ajuda isso. Hoje? Tem sedação por meta, que fica variando. Quem gerencia, efetivamente, é a enfermeira. Se ela tem a visão, né, de que, olha, e se isso está atrelado dentro de um contexto
de uma série de atividades que o doente pode fazer, todo mundo vem, cara. E se ela sabe o que você quer, ela vai te dar menos obstáculo para você fazer. É claro. E todo mundo... E assim, felizmente, agora, sim, é da cultura institucional, né? O foco é reinserção social. É uma grande bandeira que a organização social traz com ela. Assim, a gente promove saúde e reinsere pessoas na vida. Então, isso tem sido um gancho, né? A gente está fazendo uma campanha agora que é a sociedade, que é um novo modelo de saúde, né? Que é com a devolutiva. E a gente reconhece, assim, quem que me reconhece como especialista? Não é nenhuma outra categoria. Possivelmente a entidade sob a ótica legal. Mas quem que me dá peso? É a comunidade. Se a sociedade compreende o papel que eu faço, né, ela reconhece. E não aquilo, vai no CTI, você olha, todo mundo com a mesma roupa, você não identifica quem é fisioterapeuta. Na maioria dos lugares, né? Estou pintando com uma cor mais forte. Tanto que eu sempre peço para a roupa privativa do físio ter uma cor diferente de outros. Na Bahia eu consegui botar laranja uma época, mas depois... Não, é muito chamativa, mas eu quero que fique chamativo mesmo. Eu quero ver o fisioterapeuta lá. É legal. Sim. Você falou da enfermagem. Olha a mensagem que eu recebi hoje. A menina mandou uma mensagem falando assim: Ivens, aqui no meu hospital a enfermagem está querendo fazer um trabalho sobre mobilização precoce. Nosso conselho fala alguma coisa sobre isso, porque despertou neles uma coisa assim, eles estão querendo invadir nossa área. Aí eu falei para ela assim, que bom que eles querem. Pega na mão deles, pega na mão do médico do outro lado, do nutricionista e vai todo mundo junto. Claro. Aproveita que se eles acordaram para isso, todo mundo é responsável pela mobilidade do doente. Exato. Agora, assim, o enfermeiro não vai lá para fazer exercício com o seu doente. Eu tenho certeza que ele não vai lá pegar um pezinho, dar na mão do seu doente fazer um exercício. Ele vai promover mobilidade, ele vai tirar esse paciente da cama, ele vai querer levar para o banho, ele vai fornecer atividades o mais rápido possível, né? Óbvio. Então, assim, pega na mão deles e vai junto, porque enfermagem sozinha ou fisioterapia sozinha não faz mobilização. Um monte de estudo de mobilização que é publicado por enfermeiros. Nos Estados Unidos, quem coordena é enfermagem. É parte da Europa também. Existe na USP uma especialização de enfermagem de reabilitação. Sim. Só que para esse modelo vingar, primeiro, não tem quem pague. Depois, diferente de Portugal, que não tem o técnico, então a enfermeira é um combo. Porque faz de tudo. Sim. E se ela é de reabilitação, ela faz de tudo. E mais, eu estive na Universidade do Porto, dando uma aula, e estranhei que estava uma revolta com os fisioterapeutas muito grande. Sim, lá tem esse problema até hoje. Claro. E depois que eu fui ver, quando eu recebi o convite, eu falei, opa, vou para o Porto. Você pode dizer para fisiatra o que me chamar, eu quero ir para o Porto. Chegou lá, tava mó guerra, né, cara? Chegou lá, o Porto meteu 5-0 ontem. Era um evento de enfermeiros de reabilitação. Nem vi, estava lá, dei minha aula e a turma falou, pô, legal. Aí sentei com os meninos, né? Até o Miguel intermediou uma reunião, a gente foi para um barzinho. Não, porque não sabe, porque é isso, porque eles estudam há pouco tempo. E por que levaram? Não é? É isso tudo aí, ganha mais, por que levou? Não, levou porque é um combo, né? Ela tem uma série de atividades. Cadê a entrega? O que você mediu da tua entrega? Não, e lá tem um contexto histórico também, né? Assim, veja, Portugal é um país muito mais antigo que o nosso e passou por infinitas guerras. Sim. Então, a enfermagem lá foi construída em cima desse processo de reabilitação física. Aqui no Brasil tem uma confusão grande, que inclusive, ano passado, fim do ano, teve lá o pessoal da enfermagem, o COFEN, soltou lá aquela normativa sobre a enfermagem de reabilitação. Sim. E aí os físicos ficaram revoltados. Porque as pessoas confundem reabilitação com fisioterapia. Exatamente. E só entendem a palavra reabilitação no contexto físico. Então, quando o enfermeiro faz um curativo de uma ferida, ele está fazendo reabilitação. Quando o enfermeiro auxilia o paciente no banho, ele está fazendo reabilitação. Claro. Estimulação sensorial total. Quando ele entrega a medicação, ele está fazendo reabilitação. Então, assim, as pessoas elas confundem a palavra reabilitação, tem um peso, como se fosse sinônimo de fisioterapia ou reabilitação física aqui para a gente, né? A gente só precisa... Ampliar e não querer ir para treta só. O papel de vocês aí é enorme em relação a isso, porque eu estou lá no meu grupo
fechadinho ali e vamos embora. O que me interessa é estar atendendo isso aí, né? Pronto. Eu já entrei em muita discussão dentro de entidades representativas de classe. Imagina, a gente nunca viu você brigar, não, Duarte. Claro. E assim, não vale a pena, cara. Porque no final, não muda, no final você é sempre o bandido. Só se estressa. Claro. Aí você tem um ou outro colega, assim, cara, eu entendi o que você estava dizendo. Né? Foi legal. Eu falei, não, beleza, vai lá, muda. Então, vai fundo, cara, que você precisa de apoio para mudar a tua realidade. Né? Porque o que a gente entrega para a fisioterapia? Sucesso. Irmão. Né? Sucesso parametrizado para demonstrar o que a fisioterapia faz. E não minha taxa de infecção, né, associada à ventilação mecânica. Não vai aparecer nunca para mim, por mais que você se mate. Não vai aparecer nunca. Mas eu chamei minha equipe do Jorge Rosman, né, onde eu tenho lá uma chefe da terapia intensiva, chama Fernanda Masteguin, mulher monstro, assim. Trabalha, boa, competente, tá? Mas é uma criatura que me liga 2 horas da manhã, cara, tô com uma dificuldade aqui, vamos discutir. Eu adoro isso, né? A gente vai, liga a câmera aí, vamos discutir, me mostra o gráfico, senão não tem como pensar. Discutiu, pô, beleza, assim não. Então, o que eu falei? Vocês têm que ser a unidade com maior taxa de doentes que caminham em ventilação mecânica do Brasil. Eu nem sei de nenhuma, não sei quem é que tem esse indicador. Deveria ter, né? Deveria ter. Mas eu não sei se... Pode até que... Eu não sei. Também não corri atrás. Né? E hoje em dia também não tem muito interesse em divulgar essas coisas. Né? Os hospitais não divulgam tanto essas coisas também. Né? Então, assim... Porque eu quero isso. Porque isso antecipa várias fases do processo de reabilitação. Né? Eu tenho lá a meta... É uma enfermeira, que eu vou esquecer o nome. Vocês devem lembrar, mas tem a antiga. Que 47%. Eu nunca passei de 17%. Eu falei, o que essa miserável faz? Aí fui esmiuçar o artigo, fui no serviço, entrei na internet lá, só é pneuma. Eu falei, o miolo tá legal e o osso também. Aí até eu. Se te dá uma unidade de trauma, aí você vai ver. Claro, né? Dá um montão de AVC, eu quero ver. Mas vamos atrás disso. E a outra coisa, assim, que é um marco do trabalho que a gente faz dentro disso aí, né? Que é poder... O que acontece? O cara tem 40 doentes, tem 5 físio, 8 doentes para cada um. Habitualmente encontra isso. E eu gosto de falar, porque assim, eu fiz isso 15 anos, 10 anos, entendeu? Eu fiz tapotagem quantos anos? 5, 3, eu fiz não sei o quê quantos anos? 500 vezes, 2.000 vezes, 15.000 vezes. Aí você diz assim, pô, não me serve mais. Vou buscar outra coisa. Não é só o cara leu, vou meter o pau em tudo isso aqui que eu nunca experimentei na minha vida. E se eu tiver uma enfermaria cheia de doente em coma traqueotomizado, sem nenhum recurso, é bem possível que eu tapote todo mundo. Para ver se eu consigo estimular a tosse em alguém. É possível, não sei. Depende. Então, não é o que eu gosto, não é o que eu preciso, não é o que é mais moderno, é o que o meu paciente precisa naquele momento. E o que eu tenho disponível para oferecer solução. Dane-se o que diz o artigo. Né? Porque evidência é zero. Eu acho lindo essa coisa assim, fisioterapia baseada em evidência. Vai parar tudo, né? Porque as evidências detonam com a fisioterapia respiratória. Mas eu acho muito bom isso. O quê? Que detone, sabe por quê? Sim. Você só busca algo novo quando você entende que todas as suas ferramentas se esgotaram. Claro. E a fisioterapia tem uma dificuldade de abandonar coisas. Pô, Sim. Os caras são apegados pra caramba. Não sei por que esse apego tanto. Mas, assim, o desenho do modelo de evidência vai desfavorecer a gente sempre. Sempre. Não é tem ou não tem evidência. Não. Se for com essa base de racional do modelo do estudo para eficácia, ferrou. Vai dar sempre errado. Então, aí vai um congresso de fisioterapia baseada em evidência. Legal, vou dar aula lá e tal. Vou dar aula de outra coisa. Porque se for evidência em fisioterapia, evidência em mobilidade tem. Em fisioterapia respiratória, se tem, é pouquinho, né? Não, aí outro dia falou, mas opinião de especialista também é evidência. Legal, então tá bom.
Não, isso que você comentou eu acho engraçado. Que na UTI é realmente isso. Para mobilização, a gente tem uma enxurrada de evidência, Sim. independente da técnica que a gente está Sim. usando. E para respiratória, realmente, né, tem pouquíssimo. E aí, o que as pessoas mais fazem na UTI? Foca no pulmão. Claro. Eu falo, mas gente, Ó, é desproporcional. aquela Kate Styler, né, que em 2000 faz aquele Cat estudo. Stiller, que diz assim, olha, não há evidência para você agregar à rotina de enfermagem cuidados de fisioterapia, salvo se tiver uma telectasia. A grande conclusão foi essa. Eu achei lindo, porque se em 2000 eu vinha de 90 e pouco, 80 e pouco tomando pau, Foi a primeira revisão que a ela vida fez. toda, essa não aí. é? Então vai. Aí depois, ela mudou de ideia. Não, ela mudou o foco do estudo, amigo. Em 2013 ela falou de mobilidade. Não, né? e outra, foram 10 anos depois, pô, tem mais evidência. Aí ela juntou a parte da mobilização na segunda. Aí jogou pra cima. Só que na parte respiratória, o que ela fala nesse outro artigo? Ela fala assim, tem 4 estudos com um N maior que 100 e com uma metodologia razoável. Aí ela fala assim, em 2 não tiveram diferença fazer fisioterapia respiratória. Em 1 melhorou o CPIS, score de infecção pulmonar. Então Sim. assim, não é que a função do paciente melhorou o score Sim. de infecção. E teve um que fazer fisioterapia respiratória piorou o desfecho dos pacientes. Foi pior do que deixar eles quietos. E aí, o outro lado que fala que a mobilização foi bom pra caramba, ninguém abraçou. Se fosse ao contrário, o nego tinha pegado aquele artigo e andado debaixo do braço até hoje aqui. Mas a tecnologia, ela é fascinante, né? E a gente é pobre de encantamento. O cara na escola, ele aprende a se encantar pelo ventilador e não aprende a se encantar pelo resultado que ele pode dar em outros modelos, de como a gente está discutindo aqui. Não é vontade do heroísmo, assim, de ver a saturação melhorar e falar... E esquece que o nosso heroísmo ele tá muito além do só daquele momento do plantão. Ou talvez a gente não veja o resultado do nosso trabalho, porque talvez o resultado só apareça ele voltar antes a trabalhar, ele cuidar da família dele em casa. Talvez aqui dentro da UTI eu nem enxergue. A medida é depois do hospital. Isso, talvez eu não enxergue o principal Aí é foco aquilo que do eu falei, meu tem que trabalho. pegar pela mão. Vem cá, amigo, o que você está fazendo aqui vai impactar lá. Na sala de aula o cara não acredita. E aí casa com... Até o Miguel comentou com a gente aqui, né? Ah, o fulano tá falando muito de protocolo de aceleração de desmame, extubação lá. E quando esse paciente vai para a unidade de internação? Quantos desses voltam? E a pessoa que ele estava comentando ali não sabia dizer. Ou seja, a gente é muito momento, assim, né? A gente está tão acostumado a ver o que eu fiz agora, qual foi o resultado agora e não pensa no pós. E não pensa no pós, às vezes, pós-UTI. Sem dúvida. Quanto mais... mas é entender... Eu digo assim, eu fui outro dia... Falei, não, vai ter uma reunião para falar a linha de cuidado. Beleza. Aí botei o protocolo na mesa. A linha de cuidado para AVC, está aqui. Legal. Linha de cuidado para cirurgia cardíaca, é essa mesmo. Como assim? Eu falei, porque eu trato a espécie humana, velho. O que eu tenho que fazer aqui é o cara andar. Se é AVC, se é isso, se é aquilo outro. No tempo que eu tenho, se você me perguntar, não, você está lá no centro de reabilitação, você está lá no home care, você vai ter meses ou anos para... aí pode ser que eu vá pensar de uma forma diferente. 5 dias? Vamos ser generosos, 15 dias? Que já virou o caos para o sistema de saúde, né? Não dá tempo. Não dá tempo. E aí, assim, dentro disso, então a gente estava falando assim, força de trabalho. Eu preciso entender. Eu tenho 40 doentes, 5 físicos, 8 para cada um. Espera aí, esse aqui precisa ser visto X vezes. Não é todo mundo igual. Não é o convênio nem o juiz que vai definir minha dose, gente. A gente fica discutindo nível de evidência para a operadora dizer para mim quantas vezes eu atendo doente. Não é? Então, vamos fazer a dose ética. O conselho determina. Se você não faz aquilo que você prognostica de resultado, pare. Quem é que quer comprar essa briga? Essa briga é boa, né? Se minha dose é pré-determinada, padrão, para todo e qualquer doente, pela fonte pagadora, quer discutir evidência? Só pode Acho fazer legal. uma motor e 3 respiratória. É uma loucura isso. Claro, então é muito, né? A minha dose vem padronizada. Tá bom, beleza, não vou discutir.
né? Porque talvez nem precise. Quando a gente mediu, né, se eu era capaz de modificar o sistema respiratório com intervenções de fisioterapia, né, isso em 2003, e criando um critériozinho para aspirar, que por vezes, eu vou deixar bem claro, isso causa muita polêmica também, mas a gente chega assim, 72 horas sem aspirar um doente com média de 7 dias de ventilação. Não tinha secreção? Não, está entupido de ronco. Mas não impactou na mecânica, só tem barulho. Então a gente fica trabalhando ela subir, porque a resistência vai aumentar uma hora. Aumentou, atingiu um limite crítico, aí vamos tirar. Ok? O que aconteceu quando a gente mediu essas intervenções aí? A intervenção que eu mais fiz foi aspirar, 41% das vezes. Claro que o ventilador estava deslocando a secreção para mim. Tá? Outro dia foi muito engraçado, uma moça entrou numa unidade. Como que você ainda usa assim? Eu falei, não. Eu estou colocando a sínvia mandatória como uma força para esticar o sistema e jogar o ar para fora. Né? Porque se eu botar aqui 5 por minuto, numa hora são 300, em 10 horas são 3.000. Eu quero ver você fazer intervenção manual com 3.000 intervenções no seu plantão. Então, não tem problema com secreção, porque a máquina tira tudo para mim. Né? Não vou nem entrar no mérito se o pulmão está heterogêneo ou homogêneo. Está heterogêneo, tem risco de lesão, não vou fazer. Mas tem uma clínica de fisioterapia que passa por aí, um racional específico que passa por aí, que eu não preciso saber lá a citocina. Não precisa. Você precisa saber de outras coisinhas que são mais simples e que vão ser muito mais impactantes. Então, fazendo isso, o procedimento de eu aspirar e parar foram um intervalo de 13 horas, menos de 2 intervenções por dia. Casa com o que você falou, né? Com o que a outra também falou lá também. Se a enfermeira aspirar legal, ela tira 50% da sua ação. Tá? Então, também como provocação, e já acho que a Sobrafim não me processa porque eu sou ex-presidente, mas se tem uma coisa que eu não preciso em hospital e de lambuja CTI, é foco em fisioterapia respiratória. Até porque você vê a fragilidade. Imagina, se um outro profissional fizer uma simples aspiração, tirar metade da minha ação, a minha ação é muito frágil. Eu não posso me suportar nisso, né? Claro. E olha só, é o que eu estou te dizendo. Eu só aspiro se o pico, eu jogo a secreção para cima. O pico, sei lá, está em 18, quando eu vou medir a mecânica. Ele tem que chegar em 40, tá? E essa progressão foi aumento da pressão resistiva eu tenho que causou a sincronia que eu tenho que promover um aumento da pressão inspiratória que me traga risco. Aí eu tiro a secreção. Mas é que aí você está fazendo uma avaliação, né, pô? Você vai ter que avaliar o doente. Pois é. Pior ainda, uma avaliação funcional. É chato. Pô, você tá de sacanagem, Eduardo. Na vez lá, o método da abordagem funcional, ele é construído nessa base lá e validado em 2003, né? Mostrando, olha, modifica assim, e a ideia é exatamente essa, bicho. Assim, cara, é um facilitador, porque você vai ser muito menos hands-on. Agora vai ter que pensar. Pô, tem um exemplo que eu dou, sabe o que é? Porque o povo acha assim, tá entubado, tá em ventilação, vou ter que aspirar, né? Então, assim, parece que não existe atendimento sem aspiração. Mas aí você tem um doente que internou por uma infecção urinária, sim, aí ele fez um choque séptico, foi entubado por instabilidade hemodinâmica. Sim. E aí o cara porque quer cutucar esse pulmão, ele quer manobrar, sim, ele quer aspirar. E assim, o que tem esse pulmão? Sem nenhuma evidência de problema. Não, então, sim, o que esse pulmão tem? Se a infecção está no trato urinário, se o problema, sim, foi hemodinâmico que levou à intubação. Ah, mas ele vai reter muco. Em algum momento vai, mas de novo, em que momento? Todos os momentos? Quanto tempo vai demorar até ele reter que atrapalhe suficientemente? Claro. Então, assim, claro, né, piorou mecânica, caiu a oxigenação, gerou a sincronia. Então, você está justificando ou você só está fazendo aquele famoso assim, ausculta enganosa, eu tive que aspirar para ter certeza. Isso, ausculta enganosa, eu quero morrer. Você sabe que a gente encontra coisas assim quando a pessoa está iniciando esse processo de treinamento, que não é fácil, porque se ele é muito experiente, ele meio que tem que negar a trajetória dele
para incorporar. Parece que ele está um deixando conceito parte novo. dele de Exatamente. lado, entendeu? É igual quem faz prova de direção e já sabe dirigir, tem menos chance de passar, né? Então, quando o cara é muito novo, ele vem com a cabeça da escola, que talvez, né, não tenha muita relação com a realidade assistencial. Mas tá bom, aí é bem aquilo, cara, como tu estava falando. O doente tem uma complacência de 50, uma pressão resistiva de 8. Tá? Aí a complacência dele caiu para 18, né? Pintando bem escuro, assim, bem chamando muita atenção. E a resistiva, que era 8, foi para 9. Aí vê, ronco. Aí quer aspirar, quer manobrar. Não, o pulmão encolheu, amiga. Deu uma Você fechada tem que pensar aí. em outra coisa. Mas o bendito do som é porque a gente é treinado, primeiro, a fazer intervenção. Sim. A gente sempre aprende assim. O cara, eu medi uma vez, não me deixaram publicar e acabar prejudicando a colega que fez. Pediram para eu orientar um TCC, mas eu pedi, entra em congresso de fisioterapia e vai assistir às aulas. E aí me diga quanto tempo o cara fala de clínica, fisiopatologia e quanto tempo ele fala de fisioterapia. Esse era um estudo. Esse era o estudo. Ah, Era bom, né? polêmico pra porra. Cara, a média foi 9% da aula, o cara falava de fisioterapia, que era técnicas baixo, desinflativas, desobstrutivas. Né? Vai para o congresso e preste atenção. Sim. Não é? Com mobilidade ganha outra cara. Mas vai para o congresso e preste atenção. Né? Foi menos de 9%, bicho. Aí eu falei, vamos publicar e tal. A turma, o Bruno pediu ele, escreve com a gente. Eu falei, você é doido. Eu, hein? Tira meu nome Não, dessa. camarão, isso não. Não, é Não aquele que fala tomar esse assim. pau todo, não. Não é aquele que fala assim, eu escrevo, mas na hora de publicar não precisa pôr meu nome, não. Esquece essa porra aí, falou, aspira. a menina também deu uma amarelada. Eu falei, não, deixa. Pô, mas Não, isso e aí veja, é uma confusão Isso, da bexiga. não, mas isso é só uma reflexão. Claro, É, tipo assim, uma constatação. Cara, Ninguém mas tem as que levar pro pessoas pessoal. não têm maturidade. Na área da saúde, quando você questiona, a pessoa acha que você está querendo derrubar ela. É, E que claro, você não tá isso aí. querendo... Porra, mas Deixa esse ego é de engraçado. lado, esse gente. episódio aqui, por exemplo, minha cabeça tá explodindo assim, ó, de coisa. É um episódio, vamos falar assim, o Duarte tá trazendo os resultados do serviço que ele gerencia, mas num aspecto macro, quando a gente pensa na profissão, cara, é um tanto quanto provocativo e filosófico, assim, sabe? Qual é o que de fato a gente está se preocupando, para onde a gente está olhando e para o que de fato a gente traz resultado. E vai ter gente que não vai entender isso Não tenho e dúvida. vai ficar... Não, peraí, cara. O que eu mais ouço é assim, que eu não gosto de fisioterapia. Olha pro macro da coisa. É um Por episódio isso que eu muito faço provocativo. 40 anos. Pô, por falar assim, não gosto de fisioterapia, além da parte assistencial, Sim. você falou que foi presidente da Sobrafir. Sim. Você já se envolveu em assim, instituições, assim, Sobrafir, Crefito, sindicato? Você já teve alguma experiência nessas outras áreas? Crefito foi de algumas comissões, uma do COFITO, de referencial de honorário, não me lembro nem a data. Sobrafir fui presidente. Que ano que você foi presidente da Sobrafir? Não sei direito, bicho. Entra lá no site, lá, o tem que hall dar dos uma olhada. presidentes. Acho que foi em 92. Por aí. Era Quando outra. era Sobrafir ainda. Sobrafir. Né? A entidade era uma caixa de papelão. Marinês contou essa história pra Claro, gente. que dessa caixa rodava, né? Era Então leva a Sobrafir aí hoje. claro, era bem Cara, assim. que absurdo isso. Mas era, cara. E a gente era maior que a AMIB, pra você ter uma ideia. Cara. Nessa época. A gente era Olha maior isso, que a AMIB. cara. Em número de sócios Sim, e tal. sim. Houve. Isso eu digo que tinha muita paixão, né? Tinha um núcleo brasileiro de estudos em fisioterapia, né? E aí funda a sociedade. Eu era super ativo no núcleo. Queria ser sócio. Aí criam lá a normativa, tinha que ter mais de 3 anos de formado. Aí não podia ser sócio. Porra, velho. Depois, aí passa mais não sei quantos anos até poder fazer a prova. Primeiro fiz um notório saber, que foi dado para vários colegas, para montar uma prova. E aí vai. Aí a coisa era de... Rapaz, você ser especialista pela Sobrafir era um negócio assim do outro planeta, né? Tinha que ter 1 bilhão de anos de experiência. Mas que eu entendo isso, né? Era uma coisa assim... A gente não queria que a coisa virasse uma bagunça, né? Não queria. Eu não tenho título de especialista da Sobrafir. Não vou fazer a prova, não concordo com o critério. Não acho que seja uma prova, a minha opinião pessoal, que eu posso ter, né? Que avalie
o que é necessário para um fisioterapeuta. O que me cabe é assim, não vou fazer. Né? Não concordo, não vou fazer, tá bom. Mas acho bacana, vai lá, faz o título. Bacana. Mais bacana ainda se isso em algum dia conseguir reverter numa condição de status em que o fisioterapeuta fique melhor, porque tem o título. Quem faz uma residência médica é diferenciado no mercado. Sim. E Sim. tomara que isso aconteça para nós em algum momento. Né? Mas sim, já tive... Atualmente, agora, a MIB, a colega Cíntia, ela me liga, não, topa participar aí da regional? Claro que eu topo. Um monte de amigo. Falei, vamos sim, dou uma força. Vamos ver. Liguei lá para os colegas, aí, vocês estão afim, estão animados e tal. Normalmente, tudo que eu entrei para disputa em coisa de categoria de classe, eu perdi. Eu estava no lado que perdia. Tá vendo? Não convida o Duarte para fazer parte da sua chapa. Não convida, não. Toda vez que a gente entrou em alguma coisa, a gente perdeu. Cara, a gente vai ter que te trazer de novo, porque infelizmente as 2 horas já se esgotaram. Não, eu nem te perguntei da história da Pip Zip. Eu nem te Isso é legal. A gente fez um estudo bem transadinho Sim, sobre isso. quero ainda no futuro. Foi citado agora pelo chinês ali. Você comentou antes de começar o episódio aqui. Porque você é o criador da ideia, ou não? As histórias que percorrem os corredores... Não sei, o que eu posso dizer assim... A gente, quando se forma, né? Eu me formei, eu achava assim, cara, eu sou o melhor fisioterapeuta da América Latina. Eu tinha acabado de me formar. Em 5 anos, eu tinha certeza que eu era o melhor do mundo. Né? Com 10, 15, aí você começa, não, peraí, não é bem por aí, não. Mas você passa um período da tua vida, né, com esse gás e vai para o mundo, né? Você se sente assim e vai para o mundo com essa postura. Arrumei muita confusão. Cara, algumas valeram muito a pena, com certeza. Outras não. Não sei porque me identifico um pouco com isso aí. Né? Não sei por quê. Confusão... A gente cheira um pouco confusão, sabe? A mãe eu não vou falar que a gente cheira encrenca, que eu descobri o significado da origem da palavra encrenca, aí eu fiquei meio preocupado de falar que a gente cheira encrenca. Quem tá curioso, pesquisa aí. Uma vez eu almoçando com a mãe do César Mello, e ele era um garotinho, né? O César, outro dia eu falei com ele também, eu estava dando aula na UNB, ele era aluno, e ele faz uma pergunta. Eu falei, opa, respondi e tal, no café, eu falei, pô, cara, há muito tempo que ninguém me faz uma pergunta, vocês devem passar por isso, que eu tenho que pensar. Aí ele falou, cara, eu também nunca vi uma aula legal como a sua. E eu estava fazendo exatamente a demonstração que a fisioterapia podia ser guiada por evento mecânico. Como ele estudava mecânica, ele falou, não, eu sou aqui do laboratório. Eu falei, mas de onde é que vem essa... É um guri. De onde é que vem esse seu conhecimento aí que você está falando? Não, porque eu fui estudar com Derene, sei lá, uns caras assim, muito... Opa, no Canadá, eu falei... E eu estou aqui no laboratório com o Dr. Paulo. Eu falei, vamos lá. Quer conhecer? Quero. Aí eu vi a chave do laboratório, começou a ligar equipamento. Esse guri tem essa chave daqui, né? E aí, mostrando daqui para lá, e ele esperto, né? Eu falei, pô... Aí ele fala assim para mim, cara, eu só consigo fazer isso em animal. Eu falei, se estivesse lá na Bahia, a gente fazia em humano. Ele falou, posso levar? Eu falei, como é que tu vai tirar isso daqui, bicho? Tá maluco? Negócio da universidade. Ele falou, não, é tudo meu. Polígrafo. Porque as coisas não eram como hoje, que é um computadorzinho. Esse monstro de coisa. Eu falei, vambora? Eu posso ir? Posso. Quanto eu vou? Estou voltando amanhã e tal, eu vou, assim. Eu vou ver um hotel. Não, fica lá em casa. Já está levando os negócios, né? Claro, fica lá em casa. Aí liguei, Zé Mário Teles estava de plantão no hospital, esse que é o presidente da AMI, que é um cara internacional aí, uma expressão enorme, médico, estava de plantão na Beneficência Portuguesa. Eu falei, Zé, eu vou passar um balão esofágico, isso aí, sei, imagina, tem, sei lá, uns 28 anos mais ou menos. Vou passar um balão esofágico aí. Agora eu não tenho nem o balão, eu tenho a sonda Blackmore. Né?
E vai ser o que eu vou passar. Aí ele falou, vem pra cá 2 da manhã. Que aí tá tranquilão, não tem ninguém. Vambora. E cheio de caixa entrando pelo hospital de madrugada. Um monte de coisa, no trambolho, tudo. Aí monta aquele trambolhão. Aí a gente conseguiu medir pressão pleural, separar a parede Caixa do parênquima. pulmão. Caramba, Aí quase choro, né? Fica ali. Isso lá, não sei quando. Aí mediu e fez uma publicaçãozinha. Passados os anos, o César me disse assim, cara, eu ia sair da profissão. O pai dele tem uma banca de advocacia muito forte. Eu ia fazer direito, porque o pessoal ficava me esculhambando aqui, o pessoal mexia com pequenos animais. E aí saiu esse trabalhinho aí de humanos, deu uma alavancada nele. Caraca. Dentro do laboratório. Caramba. Como é que as coisas são, né? Esse cara era ninguém mais, ninguém... Tô brincando aqui. Albert Einstein. Não, o César é monstro. Sim, o César sim. é maluco. Cara, E, que da hora. Muito legal. Aí a gente sempre vê nessa parceria. Já tem aí, sei lá quantos anos. Vamos agendar um outro encontro, Bora. que eu quero que você me diga a história de como que você saiu de helicóptero de um hotel aí. A risada é incrível. Quero saber qual é o seu grau de não. parentesco com a família que, Claro. por anos e anos, que faz parte da história política da Bahia. Claro, Eu já não. estou fazendo uma premissa de fake news aqui já. Claro. Né? Isso é um assunto delicado, Porra, familiar, mas a não gente é? conversa. Pô, o prefixo do nome do cara é ACM, velho. É, Um prefixo desse... Pô, lá na Bahia já louco, pesa, viu? Já. Não, ele nem paga voo pra Bahia de graça pra ele. Eu pô. imagino, não tem isso. Não, é que pouca gente sabe. Todo mundo acha que o Duarte é baiano. E não, o Duarte é carioca, que morou anos e anos na Bahia e hoje Sim. tá aqui em São Paulo, né? Não, na Bahia. Tá na Bahia? Na Bahia. Ah, eu tô falando bosta, Eu então. trabalho num grupo, né? Esse grupo tem hospitais em vários estados. E a gente é do corporativo, Fica rodando. fica rodando. Mas sua residência fixa é na Bahia. Minha residência na Bahia. Salvador. Salvador. Eu morei em Pernambuco. Estive lá ontem, ó. Eu, quando me formei, falou, né? Eu me formei, tem um cara que é monstro, que o dia que vocês puderem conversar com ele, Ricardo Moreira. Muita história, aprendi muito com esse cara. Eu formei, e aí tinha um convite da Maria Inês para ir para o INCOR. Aí eu falei, caramba. E aí o Ricardo me liga, bicho, eu não aguento mais trabalhar. Só tenho eu aqui, num montão de hospital. Não aguento mais. Aí eu falei, pô, bicho, Pernambuco, a gente está falando de 85, né? Sim. Sem internet, sem celular, era outro mundo, né? Aí eu falei, cara, ficou pro INCOR. Ele falou, vem cá, tu vai pro INCOR, tu vai ficar 50 anos lá, na mesma condição. Eu falei, e aí? Aí ele aportou mais ou menos quanto ele ganhava e ele rachava comigo. Eu falei, amanhã, tô indo para aí. Aí ele foi embora. Só puxa um Tá pouquinho. muito né? longe? Aí. Opa. E aí a gente migrou, morei 2 anos em Olinda, trabalhando com o Ricardo, aprendi muito sobre higiene bronca. Porque ele me pegou pela mão, fazendo a coisa, e falou, não, faz assim, não, vem cá. E mostrou Faz assim, e mostrou. o que ele Fundamental. tava falando aqui esse tempo todo. Fundamental. Show. Porra, que conversa da hora, cara. Gente, legal você demais. que assistiu esse episódio no YouTube ou no Spotify, Deezer, Amazon Music, volta. Assiste de novo. Aí terminou? Volta. Eu vou assistir esse episódio em casa umas 3, 4 vezes, cara. Porque as provocações aqui, elas são muito importantes. Pode ser... Cara, eu adoro quando a gente tem essas mesas assim. Assiste na esteira para dar aquela oxigenada no cérebro. Não é muito minha vibe Cara, assistir na aquilo que eu esteira, falei, né? precisava... Sim, por favor, fique à Pode vontade. Enquanto eu finalizo aqui o nosso episódio, ele tem uma ligação Importante. Alô? importantíssima. Alô? Muito e bom. careca, Bom demais, meu amigo. meu amigo, que episódio sensacional. Monstro demais. Não foi? Foi legal. Não ficou com... Aqui quer- não, caiu. Eu vou ligar Caiu? pro cara. já. Tá. Às vezes eu acho que fica confuso. Eu fico indo e voltando em coisas diferentes. Eu não achei nada confuso. Não, você achou legal? Não, eu achei. Então tá bom, vocês estão eu dizendo achei a legal. construção muito. É aquilo que eu falei, assim, é um zoom out da coisa, assim. Sim. Um zoom out bem encorpado e que mostra que as nossas possibilidades são muito maiores do que a gente está focando, né? Sem dúvida. O pessoal fica dizendo, você não vai aposentar? Eu falei, agora que eu comecei Porra. a entender, agora eu quero aproveitar. Eu acho que esse é um grande momento, porque a gente consegue
sobretudo, entender o impacto financeiro para o sistema de saúde que a gente pode produzir. É infinitamente maior do que a gente imaginava. Incrível. Não tem droga que faça o doente andar, não tem cirurgia, não tem nada, só tem fisioterapia que garante que o doente possa alcançar isso aí. Né? Isso reduz custo de pós-alta, reduz necessidade de home care, reduz necessidade de centro de reabilitação. É um impacto gigantesco. Sim. Obrigado por dividir com a gente isso. Foi um prazer gigantesco recebê-lo aqui, Duarte. E, ó, é sério, vamos marcar uma segunda conversa, hein? Legal. Agradecer aí novamente o Duarte por ter atendido aí o nosso convite. Brigadão, pô, foi um prazer poder escutar toda a sua experiência aí de perto dessa vez, né? Sem ser pelo Orkut, lá fora do Orkut. Pô, pelo Orkut aí. Porra, foi tá aí. Tem gente que assiste, a gente nem faz ideia do que você tá falando, velho. Fica tranquilo, isso aí foi 2005, mais ou menos. Grupo do Yahoo. Cara, grupo de esse foi e-mail foda. da... Você é louco, É velho. show demais. Muito bom, meu amigo. Careca, valeu, mano. Agradecer aí mais uma vez a Interfísio por nos apoiar, manter o nosso projeto aí funcionando. Então, se você está procurando se especializar, mudar de área, se aprofundar na sua área, vá lá, procure um curso na Interfísio. Com certeza vai ter algo que te agrade. Faça a diferença, faça Interfísio. Sim, e eu tô muito reflexivo. Eu vou terminar esse episódio aqui meio numa vibe... Pensador. Não, a gente tava falando do Albujanra, né? Provocações, eu senti que foi bom. Né? Foi legal. Provoca, eu tô reflexivo. Então, gente, boa semana. Obrigado a todo mundo que acompanha o nosso trabalho. Obrigado a todo mundo que conheceu o podcast através do Duarte, público do Duarte que veio agraciar aqui e prestigiar esse episódio. Então, se inscreva no nosso canal, sigam o Passando Plantão Podcast em todas as redes sociais, porque nós estamos no YouTube todas as segundas-feiras às 19 horas, tá? E se você não consegue acompanhar porque você está de plantão, ou que você está estudando, ou que você tem qualquer outra tarefa, nós estamos no Spotify, Deezer, Amazon Music e Google Podcasts com os episódios. E no YouTube também, todos os outros dias da semana, você encontra cortes dos melhores momentos que nós conversamos aqui, né, Careca? Exatamente. Todo dia aí pelo menos um cortezinho por dia. Às vezes tem 2, 3. Se tem mais coisa para discutir, tem mais, né? Então fica de olho aí. Às vezes você pega um cortezinho, te interessa, você vai lá pro assunto completo e complementa lá. Show de bola. Então sigam @Ivens Giacomassi, @Augusto Cruz Fisioterapia, @Amanda Reis Fisioterapia, que muito provavelmente hoje é o dia dela, então segue lá, manda um parabéns. Parabéns. E @Abia Salgueiro em todas as redes sociais, assim como o Passando Plantão Podcast. Se esse episódio foi ao ar no dia 15, semana que vem temos um episódio especialíssimo aí que em breve vocês receberão as comunicações. Vocês já estão sabendo, provavelmente. Já estão sabendo já. E é bom que eu já tô até me preparando aqui na elevação da cabeceira aqui, que tem coisa pra gente discutir, cara. Boa. Beleza? Boa semana, gente. Valeu. Até a próxima.